Pessoal, essa é a segunda sabatina do dia de hoje, no caso, sabatina para diretoria de projetos. A gente tem um candidato, que é o Gabriel Gomes, está ao cargo de gerente de negócios. Passar rapidamente, porque vocês acabaram de ouvir isso, mas enfim, o Gabriel também tem 10 minutos de apresentação, perguntas programadas, 30 segundos para ler cada pergunta, 2 minutos para responder cada pergunta. A gente vai continuar com o modelo da rodada de perguntas, ou seja, 30 segundos. Bom, na primeira sabatina não foi exatamente 30 segundos, não é o objetivo também que seja exatamente 30 segundos. A gente, na verdade, só espera que se faça uma pergunta menor, para dar tempo de vocês fazerem outra pergunta depois, mas enfim. Então, o recomendado é que seja 30 segundos na primeira pergunta, e os 2 minutos seguintes vai ser uma conversa mesmo entre o candidato e a pessoa que perguntou. Gabriel, preparado? Preparado. Consegue compartilhar? Substituir seu compartilhamento. E aí, quando você for começar, você me fala que eu começo a contar o tempo aqui. Ok, eu solto aqui também. Vocês estão vendo? É uma tela preta mesmo, só avisando. Estamos vendo a tela preta. Isso, perfeito, então. Beleza. Pode começar, então. Beleza, pessoal? Boa tarde a todo mundo aí, então. Agora eu vou apresentar minha candidatura para a diretoria de projetos. Começando, então, falando como que vai acontecer essa apresentação. Vou passar brevemente pelo meu histórico e motivação, uma análise da atual gestão, as propostas e resultados esperados e algumas considerações finais. Falando, então, né, eu sou o Gabriel, acredito que todo mundo me conhece, tenho 21 anos, curso de administração, estou atualmente no 7º período. Vocês estão vendo a minha tela certinho, né? Só confirmando. Não, ainda está preto. Não. Ué, que loucura. É bem que eu vi que não passou aqui mesmo. Tem como começar de novo? Tem. Espera aí. Passe para ver se está funcionando. Mas... Faça um teste aí. Não passou, não. Vai. Você quer que eu compartilhe para você? Não, Qualquer coisa, compartilha a tela ao invés da janela. Acho que é melhor mesmo. Espera aí que eu vou só reiniciar isso. Acho que realmente fudeu isso aqui. Só relembrando também, pessoal, de vocês ligarem as câmeras, por favor. Tá, peraí, só fazer um teste. Passou, né? Passou. Beleza, então. Eu só vou pegar então meu celular para botar um cronômetro, que eu acho que foi isso que me prejudicou. Beleza. Posso começar de novo? Desculpa, tá, gente? Então vai. Então, só lembrando, a gente vai passar pelo histórico e motivação, análise da atual gestão, resultados esperados e as minhas propostas, e as considerações finais. Então, aqui, né, me apresentando, sou Gabriel, tenho 21 anos, curso de administração, atualmente no 7º período, e a minha jornada aqui na UCJ, ela passa aí por esses 4 pontos, que eu vou adentrar melhor neles. Então, falando primeiro sobre o curso de administração, né, eu adentrei nele no primeiro semestre de 2021, fiquei nele durante 2 anos, assim, sem muita expectativa do que eu poderia fazer, até eu conhecer, então, esse setor de consultoria em gestão a partir de uma aula de estratégia de planejamento do professor Jonathan. Eu me interessei muito por isso, e foi a partir desse momento que eu comecei a procurar formas de eu me aproximar desse mercado, e, paralelo a isso, eu também conversava bastante com pessoas da minha sala que faziam parte da UCJ, me contavam sobre as experiências delas, e aí eu decidi fazer o trainee, então, no primeiro semestre de 2023. Fui aprovado no trainee, e aí, então, fui consultor e depois fiz o processo seletivo para assessoria de vendas também, na qual eu fui aprovado. E aí, nessa jornada, eu, em 23.2, eu pude executar os projetos Cervejaria, Eurotrans, Minas Oculto 2. Enquanto assessor de vendas, eu pude participar ali da venda de 2 projetos, sendo eles o Pet Shop e Cannabinoids. E engajado, né, nesse cenário de vendas, eu decido fazer o PSP, também acreditando que vai me aproximar ainda mais, a sala de projetos vai me aproximar mais do mercado de consultoria. E agora, né, como gerente de negócios, essa função que eu estou desempenhando, eu tive a oportunidade, então, e o privilégio de integrar a célula de projetos, realizar a venda de 9 projetos até o momento, é um número que ainda vai crescer para a gente poder bater essa meta de Florianópolis, e também tive, assim, essa confirmação pelo interesse da área de consultoria, eu decidi que realmente é isso que eu quero, e é por conta disso também que eu enxergo agora a diretoria de projetos como esse novo passo que eu possa dar. Então, aproximar mais ainda desse setor de consultoria e a possibilidade de contribuir também para a construção de uma CJ melhor,
mas, sobretudo, a maior motivação mesmo, que mais me faz querer ser diretor de projetos, é essa grande admiração que eu sinto por todas as pessoas que já passaram por esse cargo anteriormente, tudo que elas contribuíram para o CJ e tudo que elas tiveram em troca depois que saíram dela também. Então, eu separei aqui essas pessoas que me inspiram muito e que eu tive mais contato, mas, além disso, também, todas as outras pessoas que eu tive contato aqui no CJ, que eu consegui me aproximar, criar amizades, criar laços aqui dentro da faculdade, realmente consegui me encontrar aqui dentro do CJ, e isso é o que mais me motiva também a continuar tendo essa experiência aqui dentro e contribuir para um futuro melhor da UCJ na medida do possível. Partindo, então, para o que interessa, eu vou começar uma análise interna da gestão atual, e essa análise minha, ela vai ser através dos indicadores estratégicos, do PE atual, mas também vendo como que eles performaram no PE passado, no ciclo estratégico passado. Então, começando pelo indicador de faturamento, a gente vê que a gente conseguiu bater esse indicador, as metas dele, apenas em 2 ocasiões, e no caso, 2 ocasiões assim bem parecidas, de certa forma, que era um momento de grande engajamento da UCJ como um todo, em 2022.2, estimulado pela viagem para Maceió. Então, a gente teve programa de indicação, 4 projetos vendidos por causa disso, uma mobilização da empresa como um todo, e a gente bateu essa meta, foi para Maceió. E depois dos 23.4 foi uma situação parecida, no caso, a gente queria se firmar como alto impacto, e a gente conseguiu alcançar essa meta, tendo uma alta eficiência comercial, se mantendo com alto impacto e também tendo a viagem de Cabo Frio, que também motivou bastante. Mas isso mostra que a gente não consegue ter uma constância assim, nas vendas, a gente não está performando muito bem nesse indicador. E, paralelo a isso, algo que pode auxiliar, que poderia ser útil nessa questão de venda, seria essa questão de fidelização. Apesar dela medir principalmente a nossa excelência como um todo, isso também impacta o nosso faturamento, e a gente não vem performando bem nos últimos 2 anos nesse indicador, a gente não conseguiu bater as metas dele, apenas em 2021. Isso mostra que a gente tem tido um problema assim, para conseguir gerar novas oportunidades dentro dos projetos que a gente tem executado atualmente. Partindo agora para a questão da execução, o primeiro indicador que eu trago como análise é a questão do IC, que é o indicador que realmente mensura a nossa missão, se a gente está conseguindo colocar os nossos membros para executar projetos e desenvolver eles, e a gente vê que também não conseguiu performar muito bem, considerando os últimos 2 anos, principalmente, a gente bateu esse indicador em 2 momentos, e também a gente não bateu em 2024.1, mas eu trago também um gráfico para a gente conseguir ter uma análise um pouco melhor de como que esse indicador performou. Então, a gente vê que a gente tinha antes um cenário de muita sobrealocação ali em 2021. Em 2022, a gente teve uma baixa, principalmente no segundo semestre, uma baixa nas vendas, e também a gente teve 2 trainees, então muita gente desalocada. E depois, a gente, em 2023, ainda enviesado por essa questão de 2 trainees e baixa nas vendas, a gente não tem tanta alocação também em 2023, mas aí depois a gente teve pouca gente entrando, no caso foi a minha leva, e teve muito projeto sendo vendido para a gente poder executar, então a gente entrou numa alta sobre a alocação, e aí em 2024 a gente teve um pouco de desalocação, sobretudo por causa de algumas saídas que estavam já mapeadas. Passando agora para falar sobre outra questão da execução, no caso a parte de atrasos, que na minha visão é o maior problema enfrentado assim, pela sala de projetos, pelo CJ como um todo. Aí, no caso, a gente só bateu esse indicador em todo o ciclo estratégico em uma oportunidade, que foi 2022.2, e isso se deve muito principalmente pelo fato de a gente ter normalizado essa questão de atraso e pela gente ter aceitado, como uma cultura, de certa forma, a gente se utilizou da justificativa de estar atrasando para poder entregar mais qualidade nos projetos, o que não se prova na prática. E, além disso, eu trago também aqui outro gráfico para evidenciar como que esse atraso ele cresceu de fato. A gente não só não está batendo, mas a gente está se distanciando cada vez mais da meta, o que prejudica muito até outros indicadores dos nossos projetos. Isso causa sobrealocação, dificulta na coleta de outros indicadores e etc. também. Então, é um grande problema que a gente tem enfrentado aí. Passando agora para a questão do pós-venda, primeiro eu trago o NPS, que no caso a gente também não performou tão bem, mas tem uma ressalva que antes esse indicador ele tinha uma meta um pouco mais alta, que era de 85%, sendo que a métrica de NPS é de 75%, já considera excelência, e se a gente tivesse 75% como meta, a gente teria alcançado ele em mais 2 oportunidades, então isso impacta um pouco, mas também mostra que a gente precisa, assim, conseguir gerar mais qualidade nos nossos projetos, o que esteve sendo influenciado principalmente por algumas notas neutras que a gente teve e não são contabilizadas, então, no indicador. E, por fim, a questão dos projetos transformadores é outro que a gente também não conseguiu bater em nenhum momento ali do nosso ciclo estratégico, o que mostra assim, que a gente realmente não está conseguindo ser assertivo de certa forma, ser assertivo nas métricas que a gente está traçando e repassar para os clientes como que isso vai ser benéfico para eles, que também não seguem muitas vezes nossas orientações e a gente não consegue bater esse indicador também. Partindo agora para o que interessa mesmo, que é as minhas propostas e os resultados esperados, então eu trago primeiro os 4 focos que eu vou buscar abordar na minha
gestão caso eleito, que seria a primeira questão do atraso, depois faturamento, excelência e as interfaces. Então, falando primeiro sobre a questão do atraso, eu busco atuar em duas frentes, que são causadores do atraso, que é tanto o erro no planejamento quanto o erro na execução. Para a parte de planejamento, eu busco mitigar, então, esses erros a partir da elaboração de frameworks específicos para cada solução, a fim de ser utilizados na reunião de diagnóstico, e também promover as práticas de estudo do lead e orientação, já que também o indicador de projetos orientados não veio performando tão bem nos últimos semestres, e a aplicação de uma abordagem probabilística, utilizando a estimativa de 3 tempos para definir a duração das etapas, sendo tempo otimista, pessimista e moderado. E, assim, eu busco mitigar, então, os níveis de planejamento, evitar atraso por subdimensionamento. E passando para a parte de execução, eu trago algumas propostas, no caso, fomentar ainda mais a utilização de ferramentas de gestão, como o Trello e a Asana, que era uma prática mais comum no CJ, vezes perdendo, melhorar o processo de cogestão através de um onboarding com os novos membros, quando for ter esse processo, e um checklist de cogestão a ser seguido durante o processo. E para a parte de check-in também, eu acho que a gente pode, principalmente, ser mais ágil na execução dos nossos projetos, trazendo uma matriz de gestão de riscos para poder lidar melhor com as adversidades dos projetos, e também o desenvolvimento de uma pasta CAX, que seria uma pasta que teria todos os materiais que podem auxiliar a equipe de execução. E outro ponto também é a questão da colaboratividade, trazendo ali reuniões de alinhamentos na negociação e reuniões quinzenais para o fornecimento de feedbacks. E, com isso, eu espero, então, mitigar esses possíveis problemas associados à execução e diminuir os atrasos em relação a isso também. E partindo agora para o faturamento, o primeiro ponto que eu vou focar é em relação à retenção e indicação de clientes, e a primeira questão é buscar processualizar mais o account planning, trazendo uma inclusão de tarefas voltadas para isso no planejamento, abordar o tema no acompanhamento de GP e DP, e também pedir que o GSC questione sobre isso nos momentos simulados para fortalecer ainda mais essa questão na equipe executora, e também buscar fazer uma bonificação na medida do possível para a equipe que tiver uma retenção. Outro ponto importante também é a questão do Customer Experience, essa proximidade que a gente tem com o cliente, trazer essa experiência para ele. E eu busco melhorar isso, principalmente fomentando contatos presenciais, que era o que a gente tinha, mas no CJ também veio se perdendo, principalmente depois da pandemia. E também entregas de brindes em momentos especiais. E outro ponto também é solicitar, de fato, a indicação para clientes que a gente possui uma boa relação. Vou passar de maneira um pouco mais rápida devido ao tempo, mas então eu espero conseguir gerar novas oportunidades dessa forma. E para a parte de assessoria de vendas, também associada ao faturamento, eu prezo por ter um aumento da quantidade de assessores, uma utilização de ferramentas CRMs, o contato dos leads, para conseguir ter mais contatos, a participação dos assessores no atendimento inbound, também visando a melhoria da experiência do cargo como um todo. Falando agora sobre o foco de excelência, rapidinho, eu acredito que a gente precisa revisar as nossas soluções e melhorar nossas apresentações, então rodar uma iniciativa em conjunto que englobe isso, de modo que a gente possa, com os GNs responsáveis por melhorar as soluções e o GSC sendo responsável ali por melhorar as nossas apresentações, a partir da capacitação, como gerar apresentações impactantes, e uma melhora nos slides como um todo. Falando sobre as interfaces, com o marketing, uma reestruturação do Pipefy, uma reestruturação do acompanhamento de negócio para ter uma melhor inteligência comercial, e com o RH, é uma reformulação das reuniões de onboarding. Mas é isso. Imagino que tenha dado tempo aí também no seu cronômetro. Com certeza. Posso parar aqui, né? Pode. Só botar com a apresentação, então. Só passar vocês para cá para poder ver melhor. Bom, então vamos dar início às perguntas programadas. Vou colocar aqui o temporizador. E aí vai ser no mesmo esquema do João Otávio, viu? Então, nos 30 primeiros segundos, vou deixar rodando. Quando der 2 minutos, você começa a responder, pode ser? Perfeito. Bora lá, então. Primeira pergunta do Conselho Administrativo. Tá. Beleza. Então, a principal lição que o Plano Milhão deu para a gente, eu acredito que é uma questão de, tipo assim, realmente a gente primeiro acreditou que era possível a gente faturar 1 milhão, isso muito influenciado pelo fato de a gente ter tido muitas vendas ali no primeiro semestre de 2022, e o pessoal acreditou nisso, e aí depois foi fazer uma análise do que a gente precisaria alcançar, mas essa visão já estava enviesada.
Então, o pessoal meio que projetou o que a gente precisava fazer e não projetou, de fato, o que a gente realmente conseguiria fazer. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, a gente tinha que ter uma parte de prospecção ativa muito elevada e a gente nunca tinha conseguido ter uma venda de prospecção ativa ainda na assessoria de vendas. A gente teve no CPA, mas há um bom tempo atrás. Então, isso não era um processo que a gente conseguiria fazer. Então, qual que é a principal lição? A gente saber que a gente primeiro tem que analisar o cenário que a gente está para a gente ir caminhando aos poucos e não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir mudar essa nossa meta como um todo, né? Considerando que a gente tinha faturado 500 e poucos mil no ano, 1 milhão no outro seria realmente um passo maior do que a perna. E qual a mudança estrutural que deve ocorrer no comercial da UCJ, no escopo da sala de projetos para atingirmos nossa visão? Eu acredito que vai muito no sentido da gente conseguir ter uma alta eficiência comercial, então ter sempre pessoas na negociação muito bem capacitadas para a gente conseguir lidar com os leads que chegam, mas além disso a gente saber que a gente tem que sempre gerar novas oportunidades a partir dos projetos que a gente tem. Então a gente conseguir de fato priorizar o account planning, priorizar o customer experience e tudo isso ser uma forma de a gente gerar novas oportunidades, criar boas relações com os nossos clientes e tentar ter retenção nos projetos, tentar ter indicação por parte dos clientes como um todo. E, bom, esse, assim, não é exatamente do escopo da sala de projetos, mas acredito que ter um contato muito próximo com o marketing também é muito importante para a gente conseguir atingir essa nossa visão de ser uma EJ milionária. Ok. Então, segunda pergunta do Conselho Administrativo. Tá. Em quais situações, então, que eu acho que, relacionado aos projetos, deve ter uma abordagem mais rigorosa, então, talvez, auditoria, suspensão, enfim, eu acho que a gente sempre tem que ter um primeiro momento, uma abordagem mais branda, então, chegar a fazer um one-on-one com o nosso consultor, caso ele não esteja performando bem, para a gente entender, de fato, né, se ele está tendo alguma dificuldade, o que está acontecendo mais a fundo, e aí, depois disso, a gente repassar para ele como que a gente consegue ajudar e os planos de ação que ele deve executar. Depois disso, se isso não foi feito, a gente fala uma segunda vez e numa terceira eu acho que já não faz tanto sentido a gente ter uma abordagem tão branda, eu acho que faz sentido a gente ter uma auditoria, ter uma abordagem mais rigorosa de fato. E a abordagem mais branda eu acho que ela sempre deve vir primeiro, né, para a gente conseguir saber que podem ter diversos outros fatores externos que estejam impactando ali na execução do projeto, do consultor, enfim. Quais são as consequências de cada abordagem? A consequência de uma abordagem mais rigorosa é, sobretudo, em cima do clima da equipe como um todo. Então, os consultores podem ficar desengajados, insatisfeitos, e, além disso, eles podem transparecer isso para o resto da empresa como um todo. E isso realmente é algo muito danoso, pode desengajar de querer ser liderança, enfim, tem várias consequências, e é por isso que tem que ser muito bem feito. E a questão da abordagem mais branda, eu acho que uma consequência negativa seria o pessoal não levar a sério o que a gente está falando. E é por isso que não dá para a gente ficar só na abordagem mais branda. A gente realmente tem que se impor, às vezes, e mostrar que algumas coisas têm que ser feitas. E é isso. Em sua percepção, qual é o principal gap que leva à admissão de membros sem ficha cultural? Eu acredito que isso vai, sobretudo, no nosso recrutamento, que a gente não consegue ter muita gente inscrita no nosso PS, e também uma coisa que acontecia era que a gente cortava muita gente no PS e depois no trainee a gente não tinha tanta margem para cortar, assim, porque a gente precisa de um mínimo de corpo operacional. Então, na minha visão, se a gente, por exemplo, passasse mais pessoas para elas irem se desenvolver durante o trainee, a gente teria mais gente, né, ao final do trainee, e mais possibilidade de cortar e evitar essas pessoas, assim, que não tenham um fit cultural. Até porque eu acho que uma pessoa pode desenvolver muito fit com o CJ durante o trainee, e talvez uma pessoa que passa no PS, ela não necessariamente tem tanto esse fit. Beleza, então, terceira pergunta do Conselho. Tá. Se eu enxergo, como eu enxergo, né, a execução das atividades essenciais para o desenvolvimento da UCJ no último ciclo, eu enxergo assim, que realmente deve muito ser executado, então a gente tem que seguir o cumprimento da missão da associação, zelar pelo respeito e estar sempre buscando novas formas de inovar. Então, acho que a questão é que a gente não pode, em nenhum momento, ficar estagnado, sempre estar buscando uma evolução, esse é o papel do diretor de projetos. Quais são as mudanças do novo PE em relação a esse
a esse tema, se é em relação às atribuições do diretor de projetos, eu acredito que, assim, pelo menos não vejo tantas mudanças em relação à atuação do diretor de projetos. Eu acho que isso sempre vai ser base, a gente sempre vai ter que zelar, então, pelos objetivos, a gente sempre vai ter que ter o respeito com as normas, a gente sempre vai ter que estar em constante evolução. Eu acredito que não teve tanta evolução, tanta mudança nesse sentido. O PL trouxe mais mudanças ali em como que a gente enxerga ao CJ frente ao mercado. Então, antes a gente estava pensando que a CJ poderia se equiparar a empresas sêniores, e depois a gente percebeu que não é bem assim, e esse PE a gente busca se equiparar e ser mais referência no MED. O que você pretende implementar para garantir que esses deveres sejam cumpridos? Eu acho que realmente tem uma postura adequada, tem uma postura que respeita, sobretudo, ao CJ, todas as questões do código de ética e etc., mas também ser um diretor de projetos que vai ter contato com os membros antigos e garantir que eu sei qual que foi o erro deles e eu não vou repetir esse erro para conseguir ter essa evolução constante e buscar sempre melhorar na célula de projetos como um todo. Acho que isso que é o que eu pretendo implementar como diretor de projetos, caso eleito. Ok. Vamos então passar para as perguntas da diretoria executiva. Primeira pergunta. Iniciando minha resposta, então, referente ao indicador na análise 2023, como que contribuiu para o alcance das metas? O alcance das metas teve contribuição da colaboratividade, principalmente a partir do momento que a gente conseguiu aumentar o nosso corpo operacional sem ter mais membros entrando no OCJ. Então, a gente conseguia ter a execução de um projeto com um consultor da OCJ, em vez de ter outro nosso, a gente conseguia terceirizar, e a gente conseguiu principalmente fazer isso com parceria com a Unifei, por exemplo, e a gente conseguiu executar mais projetos, tendo, assim, um corpo operacional maior. Além disso, outra contribuição que trouxe foi na questão do faturamento, que com essa colaboratividade a gente conseguia aumentar o nosso faturamento, que em alguns momentos, se eu não me engano, teve um projeto com a Multi, por exemplo, que a gente tinha a nossa parte, tinha a parte deles, e a gente subiu o projeto como colaborativo no portal, e a gente teve, então, considerando no contrato as duas partes do projeto, mas no caso a gente não receberia a parte da Multi. Ou seja, se fosse 20 mil de cada, a gente subiu 40 mil no portal, mas 20 mil não foi nosso. E aí, assim, por que isso foi implementado no planejamento 24-26? Justamente para a gente conseguir ter esse aumento do corpo operacional também, a gente não perder vendas por causa de uma possível taxa sobre alocação muito alta, a gente não conseguir ter consultores para isso, então por isso foi mantido. E a questão é que a métrica é no faturamento. E ele foi considerado que a gente conseguiria subir projetos colaborativos e ter esse duplo faturamento, entre aspas. Teve a mudança da FEGEM, que agora os projetos colaborativos realmente só contam no portal aquilo que a OCJ realmente vai ter de faturamento para ela, que vai passar no nosso caixa. Então, seguindo o exemplo que eu dei antes, a gente teria só 20 mil. E se com o impacto dessa mudança, o indicador continua sendo estratégico, eu acho que, qual que é o impacto da mudança? A gente não consegue ter um aumento tão grande no nosso faturamento, mas eu acredito que a gente deve manter, eu acredito que sim, justamente por essa questão do corpo operacional, mas também para a gente sempre incentivar a questão da terceirização, acho que a gente consegue aumentar também o nosso faturamento a partir disso, e acho que é isso, não sei se respondi muito bem, tinha muita coisa. Foi mal. Ok. Segunda pergunta da diretoria executiva. Tá. Por que atualmente não existe uma célula comercial? Eu acredito que, assim, realmente eu acho que no passado, acho que isso já aconteceu, não tenho certeza, mas eu acho que talvez isso trouxe alguns conflitos de interesse ali entre comercial e execução. Não tenho certeza se é isso, mas eu acredito que isso realmente pode acontecer nesses momentos ali que a gente tem essa separação, e pelo fato da UCJ não fazer,
dessa forma, eu acho que a gente consegue evitar isso, porque o diretor de projetos, como ele vai estar tanto presente na execução, ele sabe que ele não vai fazer a venda de um projeto só para bater meta de faturamento. Ele realmente vai ter sempre esse norte de, tipo assim, eu tenho que ter um IC bom, eu tenho que alocar meus membros, tem que ser um projeto desenvolvedor e tem que ser algo que a gente realmente consegue executar. Então, a gente tendo essa questão do diretor de projetos, tanto na execução quanto na venda, a gente consegue evitar esse tipo de problema. A respeito de não ter uma diretoria comercial, as implicações disso. Bom, eu acho que, assim, as implicações é que a gente não consegue firmar tanto uma inteligência comercial, porque, principalmente no semestre passado, a gente teve ali uma questão de embate com marketing. A gente não conseguia trabalhar numa sinergia muito boa, então o projeto acabava focando muito no que ele podia fazer e não contava tanto com marketing. O que não dá para ser feito, né? A gente realmente precisa, a gente depende dessa célula e essa é a principal implicação. Eu acho que talvez projetos, às vezes, pode acabar, entre aspas, esquecendo um pouco dessa dependência e achar que pode fazer tudo sozinho, mas não pode. Então, tem que ter essa atenção. E como que eu, enquanto diretor de projetos, pretendo superar esse possível desafio é realmente mantendo uma boa relação com a célula de marketing, tendo essa noção clara de que, sem a célula de marketing, a gente não alcança meta nenhuma. A célula de projetos ela não consegue vender se não tiver chegadas, as chegadas vêm do marketing, então a gente tem que ter essa sinergia, a gente tem que trabalhar junto, tem que ter uma boa relação e tem que desenvolver a nossa inteligência comercial a fim da gente ter mais indicadores, coisas, mais insumos que realmente possibilitem a gente traçar estratégias que vão garantir, então, esse sucesso comercial como um todo. Então, terceira pergunta da diretoria executiva. Tá. Fazendo uma análise crítica, então, como que foi levada a vacância no CJ, pensando no atual semestre, eu acredito que a gente não conseguiu ter pessoas em cargos de liderança, assim, diretoria, porque, principalmente pela questão de clima que a gente teve no semestre passado, eu acho que ficou muito evidente que, por exemplo, projetos não se davam muito bem com marketing, nem RH, e isso eu acho que fez uma má fama dos cargos como um todo e fez com que pessoas não quisessem exercer esses cargos no semestre atual, no semestre vigente. Além disso, né, a gente teve pessoas que iriam, né, para esse cargo, em teoria, mas, assim, na minha visão, eram pessoas que não queriam tanto, e, de fato, era mais, tipo, eu vou ali cumprir tabela, e, assim, na minha visão, isso é até melhor, porque eu não gostaria que tivesse um diretor que tivesse aqui só para cumprir tabela. Se a pessoa quer ser diretor da UCJ, ela tem que realmente querer. Focar na saúde de projetos, quais os principais desafios com a ausência de lideranças? Eu acho que é principalmente a gente não conseguir executar tão bem as nossas atividades. Então, por exemplo, se a gente não tiver um GSC, a gente não consegue ter tantas coletas de mensuração, não consegue ter tantas coletas de NPS, o que é algo que realmente impacta muito como que a gente vai traçar as nossas próximas estratégias, mas também se a gente não tiver uma quantidade adequada de gerente de negócio, a gente vai ter mais problemas para conciliar agendas, a gente talvez possa ele perder alguma venda para a gente não conseguir ter esse contato com o cliente. E, bom, acho que é meio que isso, assim. E também a questão de a gente não ter pessoas, não estimula novas pessoas para o cargo. Isso também gera mais vacância. E qual atitude, caso eleito, faria para que essa questão fosse resolvida? Eu acredito que a gente tem que melhorar muito a cultura como um todo, de demonstrar como que, assim, pensando na sala de projetos, mas também no CJ como um todo, como que os cargos que a gente exerce de liderança são tão enriquecedores. Eu acho que isso não é muito bem feito, o pessoal não externaliza tanto o desenvolvimento que eles estão tendo. Eu, por exemplo, consegui ter essa visão mais por conversas com outras pessoas, mas uma coisa que partiu de mim. Eu acho que deveria partir também das pessoas que exercem cargo de liderança, fomentar o benefício total. Bom, obrigado, Gabriel. Agora a gente vai partir para as rodadas de pergunta, e aí no mesmo estilo do anteriormente. Gabriel Coelho, acho que é só você do conselho que está aqui. Você está aí? Beleza. Então, pode perguntar? Pode. Bom, parabéns, Gabriel, pela candidatura, pela proposta. Quero te perguntar o seguinte. No nosso PE atual, a gente tem um grande foco em colaboração. E a gente também está num cenário de diversos problemas com as principais EJs que a gente se relaciona. Então, a PCJ e a Multi. E caso eleito, como que você pretende lidar com essa dualidade? Dessas parcerias estratégicas que estão desgastadas com os membros da célula atualmente, mas que, ao mesmo tempo, elas têm um papel central no nosso PE. Tá.
Beleza. Eu acredito que apesar de a gente ter uma relação desgastada, não faz sentido a gente meio que cortar a relação com essas empresas parceiras, até porque tudo é muito volátil em empresa júnior. Então, hoje a gente tem problemas com pessoas que estão lá, futuramente essas pessoas não vão estar, a gente consegue manter a parceria e consegue melhorar isso. Além disso, mas não, né, focando só nessas parcerias que a gente tem, eu acredito que a gente poderia, junto com a sala de presidentes, principalmente, mapear novas parcerias, entrar em contato com elas e ver se a gente consegue desenvolver uma solução pelo menos parecida com essa nova EJ parceira também. Então, por exemplo, a Multi, ela é de engenharia química e a gente consegue ter um plano de negócio industrial. Talvez a gente consiga ter isso com uma outra empresa júnior também, que faz sentido a gente procurar, analisar e ver se faz sentido. Mas, além disso, eu acho que o que é mais importante é a gente ter um contato com essas empresas durante toda a nossa parceria. Então, a gente sempre, quando tiver alguma questão, alinhar algum feedback, isso é algo que eu até trouxe na minha proposta, pensando na execução dos projetos, né, mas ali na parte de atraso, que, assim, a gente deveria fazer, antes de fechar um acordo, né, um projeto colaborativo, a gente fazer uma reunião de alinhamento. Pô, acho que eu tô falando demais, queria ouvir se você tem alguma tréplica antes. Não, eu só ia perguntar o que você acha que é essencial para evitar esse desgaste antes mesmo dele acontecer, porque eu concordo que mudando a gestão, tanto nossa quanto deles, a gente meio que reinicia ali o contato, mas como que você evita para não deixar sempre o desgaste se renovar a cada semestre? Mas acho que você já estava respondendo, mais ou menos. Não, beleza. Eu acho que vai muito do fato de a gente conseguir pegar o que deu errado nas gestões passadas, então, por exemplo, saber de você o que não deu certo, e a gente chegar e fazer um alinhamento prévio com a nova EJ parceira, né, as novas pessoas, falar, olha, isso aqui é acordo inegociável para a gente preza por isso, a gente tem que trabalhar dessa forma, queria saber se a gente consegue manter isso. Eu acho que esse alinhamento prévio e depois constante é o que faz toda a diferença para o sucesso. Beleza, obrigado. Boa. Agora a gente abre, então, para a diretoria executiva. Vou levantar minha mãozinha aqui. Quem foi primeiro? Eu ou você, Laura? Pode falar primeiro. Pode ir? Então tá. Vou pegar aqui minha cola. Gabriel, na sua proposta e até agora na sua apresentação, você fala que o grande causador, né, do atraso é uma questão de mentalidade, é um fator cultural, né? Que a gente justifica o atraso pela busca da excelência. Ao mesmo tempo, você propõe soluções relacionadas ao planejamento, à cogestão e à utilização de ferramentas como Project e Asana. Eu queria perguntar para você, se não houvesse essa mentalidade, a gente ainda teria atraso? E depois eu te faço outra pergunta. Bom, eu acredito que ainda haveria se a gente não tivesse, assim, bem definidos outros processos, né, como ferramentas, cogestão e etc. Então, acredito que sim, mas o principal é a mentalidade, na minha visão. E você acha que esses planos de ação relacionados, né, ao replanejamento, à cogestão e à utilização de ferramentas vão mudar a mentalidade? Não, eu acredito que isso não muda a mentalidade de forma alguma. O que muda a mentalidade é mais a postura, principalmente dos diretores de projetos, frente a essa questão do atraso, como que eles repassam isso para os gerentes de projetos e depois como que isso é repassado para os consultores, perdão. Então, assim, o que eu trago, assim, claro, eu não escrevi isso na minha proposta, mas a principal questão é essa mudança de mentalidade, mudança de cultura, de não normalizar o atraso, é o principal ponto. Além disso, eu trouxe alguns pontos que eu acho que podem ser úteis para a gente conseguir facilitar e otimizar a nossa execução e o nosso planejamento como um todo. Entendi. E aí, uma pergunta mais ampla assim mesmo, eu queria saber a sua opinião. Bom, você acha que o principal fator é o fator cultural e as propostas que você trouxe não abarcam o fator cultural? Você acha que essas propostas são paliativas e você tem ideias mais concretas do que atacaria o principal fator? Não, então, como eu disse, né, o principal fator é uma mudança de postura como um todo. É algo que, apesar de eu não ter escrito na minha proposta, é algo que eu realmente vou buscar adotar. Eu, em parceria ali com os meus colegas, diretores também, a gente realmente ter essa questão de não aceitar o atraso. Claro que tem um aceito ali, na medida do possível, entender as situações, mas também trazendo ferramentas, formas que facilitem a gente conseguir ser mais ágil, conseguir ter melhores processos, para também a gente não ter tanta desculpa. A gente chega e fala assim, pô, tá tendo atraso. Por quê? Porque teve cogestão. Tipo assim, isso prova que o processo não funciona bem. A gente não vai tentar melhorar esse processo. Então, assim, eu trouxe algumas formas de tentar melhorar como um todo, mas apesar de não estar escrito, o que eu quero mais é adotar essa postura e manter esses processos bem feitos para que não gere esse atraso. Entendi. Valeu. Agora, então, Laura. Boa. Então, primeiramente, né, parabéns pela proposta e pela candidatura. Eu vou fazer uma pergunta agora sobre o account planning, porque eu gostei bastante das suas propostas em relação
a como cobrar, né, que essas reuniões elas aconteçam mais vezes e que, de fato, esse processo ele seja implementado. Mas uma coisa que eu percebi, principalmente ao longo desse semestre, é que essas reuniões elas estão acontecendo mais vezes, assim, em comparação com os anteriores, mas que ainda assim alguns pontos acabam ficando ali a desejar. Então, eu queria entender se você também tem algumas ideias de como fazer com que essas reuniões elas sejam mais efetivas e que o processo como um todo melhore, além de garantir, assim, que ele aconteça. Certo. Realmente é uma questão que precisa ser analisada mais a fundo. Então, quando está acontecendo, por que não está dando certo? E realmente eu não consigo te falar assim, o porquê não está dando certo. Acho que principalmente pelo fato de não ser gerente de projetos, não ter esse contato tão próximo. Mas, assim, eu acho que a principal questão é realmente a gente priorizar e passar na cabeça do pessoal que isso realmente traz resultado para o CJ. Isso muito demonstrando coisas que a gente já obteve, como, por exemplo, um pet shop que gerou retenção. Isso, então, acho que já é um ponto muito fundamental. Mas também, por exemplo, trazer a bonificação, pensando em trazer ainda mais os consultores como dono do projeto e, assim, uma forma de parabenizar eles. Acho que também embarca um pouco nisso, mas acho que é realmente melhorar como um todo. Boa, sim. Só mais uma pergunta. Você acredita que existe, assim, por parte de todos da empresa, uma compreensão a fundo de o que é o processo de account planning, como ele deve funcionar e, assim, meio que isso também de como realizar ele de uma forma bem feita? Eu acredito que não. Eu acho que isso fica muito mais centralizado na questão das lideranças e também é um tópico que a gente poderia abordar, assim, para conseguir disseminar mais essa informação e importância do account planning. Acho que a gente poderia aproveitar momentos de RM, quando a gente teve um projeto retido, a gente explicar de fato tudo o que fez ter essa retenção, que não foi só a boa execução do projeto, mas também foi a gente estar atento que o cliente tinha uma outra necessidade ali que a gente poderia atender e ofereceu para ele isso. Então, acho que a gente pode aproveitar desses momentos também. Boa, obrigada, já. Enzo. Primeiramente, Gabriel, gostaria de parabenizar você pela sua proposta. A minha pergunta é um pouco voltada à questão da abordagem probabilística que você acabou propondo para a assertividade dos projetos de planejamento. Eu acho que é uma abordagem muito bacana que utiliza 3 tempos, né, para a gente conseguir, de fato, ter uma questão um pouco mais assertiva. Só que a minha pergunta e minha preocupação fica um pouco mais voltada quando a gente fala sobre probabilidade, a gente sabe que os insumos a ser analisados são extremamente importantes para uma resposta assertiva, né? E a UCJ, quando a gente vai falar sobre insumos e base histórica, é uma questão muito problemática. Então, eu gostaria de entender como você conseguiria levar essa questão onde o insumo é muito importante em um contexto onde a gente tem uma dificuldade muito grande em manter esses insumos e até, como por exemplo, se a gente fosse propor isso hoje, a gente não conseguiria fazer algo que de fato fosse meio que vigorasse da melhor forma possível. Então, perfeito. Eu realmente acho que também é uma situação que a gente não consegue mudar da água para o vinho. Eu também acho que ela não vai performar necessariamente da melhor forma que ela poderia se a gente já tivesse essa base. Mas, assim, eu acredito que, mesmo não tendo isso, né, não funcionando da melhor forma, eu acho que já vai ser um pouco melhor do que a gente já faz, já que a gente não considera nada desses outros fatores. E eu acho que essa questão da gente, né, colocar um motivo da gente necessitar ainda mais dessa base histórica torna ainda mais fácil da gente priorizar ter essa gestão do conhecimento. Então, a gente cobrar ainda mais que, por exemplo, seja bem feito um check-in, seja bem feito os repasses do que deu errado no projeto, para a gente conseguir ter essa base e depois utilizar futuramente no CJ. Num primeiro momento, eu acho que não vai dar, tipo assim, tão certo como poderia, mas eu acho que a gente meio que vai trabalhar em paralelo, sabe? Tipo, a gente vai usar o que a gente tem e aí sempre melhorando para a gente poder usar mais. Então, seria tipo isso. Entendi, mas você não acha que é o fato de a gente utilizar uma base menor, né, já que a gente não tem essas informações, com um assunto que é atraso, que a gente sabe que existe N possibilidades para ele gerar esse atraso ao decorrer do projeto, não só no planejamento, mas durante a execução também, por inclusive o cliente, que é algo que a gente não consegue controlar, é algo que a gente não vai acabar meio que inviabilizando essa decisão probabilística, tá mais no começo dele? Então, eu entendo o que você quer dizer, mas, assim, o meu ponto é justamente, tipo assim, a gente não tem nada dessa consideração. Eu acho que se a gente começar a ter, pelo menos com os insumos que a gente tem muita experiência de algumas questões que geram mais atraso e começar a incluir isso, a gente realmente já vai dar um passo um pouco melhor do que a gente já é atualmente. Novamente, também não acho que vai funcionar da melhor forma, mas sim, eu acredito que, pelo fato de a gente não ter nenhuma consideração nesse momento que a gente está fazendo o planejamento, praticamente, eu acho que realmente já traz uma certa melhora. Legal. Agora a gente abre, então, para a gerência. Podem levantar as mãos. João Otávio, pode começar, por favor. Boa tarde. Parabéns pela proposta, pela candidatura, pela sua apresentação, Gabriel.
Gostaria de conversar com você, perguntar sobre inteligência comercial. O que você acha que é de responsabilidade do marketing? O que você acha que é de responsabilidade de projetos nessa primeira parte da pergunta? Certo, eu acredito que é a responsabilidade do marketing, principalmente fazer estratégias para, né, ter essa prospecção dos clientes e depois, em conjunto com projetos, analisar como que essas estratégias estão performando. E a gente sempre ter essa abertura para a gente ir melhorando a cada vez mais, a gente passar feedbacks assertivos e ir construindo, então, essa inteligência comercial. E uma questão que eu acho que é a responsabilidade dos dois é a gente saber ter uma reestruturação do Pipefy, sabendo quais são os principais pontos ali que a gente deve levar em consideração para traçar essas estratégias. Então, os dois em conjunto definem isso, o marketing traça as estratégias, valida com projetos como que performou e a gente vai seguindo um PDCA para sempre ir melhorando. Acho que é assim. Seria mais na reestruturação. Quais seriam os planos de ação? O que a gente deveria pensar antes para depois fazer? Quem que deveria fazer certa coisa? Se é o marketing que deve automatizar, se é o marketing que deve fazer aquilo, ou é projetos que deve editar o Pipefy? Como que você acha? Bom, eu acho que a edição do Pipefy, ela, assim, é algo que pode ser feito em conjunto com as duas diretorias. Eu não vejo algo tão complexo, assim, posso até estar enganado, mas eu acredito que numa reunião seria possível os diretores de marketing e projetos analisarem o que faz sentido, o que não, e definir, então, olha, você vai tirar esse indicador, você vai colocar esse, e vai ser assim que vai ser feito. Eu acho que não necessariamente precisa ter essa divisão assim, tão clara nesse momento do que cada um faz. Eu acho que dá para ter uma construção em conjunto primeiro, definir melhor e depois repassar isso e ajustar. Certo. Obrigado, você respondeu sobre essa parte. Só uma última pergunta, acho que vai ser até rápido. Como que você pretende calcular a bonificação do account planning? A bonificação do account planning, realmente, eu acho que a gente tem que analisar com o financeiro primeiro o que a gente poderia fornecer de margem, mas eu acho que a gente também poderia tentar incluir como um custo direto do possível projeto retido. Eu acho que a gente consegue fazer isso e aí, caso o projeto seja vendido, já vai ter esse custo dentro, né, do projeto. Fernando? Bom, Gabriel, parabéns pela proposta, pela candidatura. A minha pergunta está um pouquinho voltada ao fato de que na sua proposta você trouxe algumas sugestões de ações mesmo para serem integradas na agenda do diretor de projetos, né? A gente sabe que os DPs, eles já têm uma agenda bem cheia, com bastante responsabilidades, e você trouxe algumas propostas que também demandariam tempo, né, como um acompanhamento ali da execução de todos os projetos. A gente sabe que existem momentos que a gente tem bastante projeto rodando na empresa, mesmo dividido entre duas pessoas, seria bastante coisa, e eu queria saber de você, assim, como você planeja integrar todas essas propostas que você trouxe para uma agenda de diretor de projetos, de forma que essas propostas sejam feitas da melhor forma, então que não gere sobrecarga, mas que, ao mesmo tempo, todas elas sejam executadas de fato, né? E que não seja somente no papel. Não, perfeito. Realmente, essa foi uma dificuldade que eu tive, assim, na hora que eu estava pensando, né, em como propor. E o principal ponto que eu, assim, senti segurança de poder fazer isso é principalmente por enxergar que as propostas que eu trouxe realmente são uma grande prioridade. Então, assim, vai ser difícil, mas é algo que a gente tem que fazer, a gente não pode deixar. E grande parte dos DPs que eu conversei falaram sobre essa questão de estar próximo da execução, então é algo que realmente a gente tem que priorizar e a gente tem que fazer alguns sacrifícios para que isso dê certo. Paralelo a isso, eu também busquei alinhar com o meu possível parceiro de projeto se ele achava que fazia sentido, então eu conversei bastante com o Enzo, se ele achava que essas novas reuniões ali, elas realmente davam para a gente conseguir colocar na agenda, se a gente conseguia conciliar. E eu tive, assim, uma resposta positiva e acho que vai muito disso. Ter esse alinhamento muito claro com o seu colega, ter essa sinergia e trabalhar em conjunto sabendo o que é prioritário, se a gente consegue encaixar ali na agenda. Entendi, obrigada. Exponho. Gabriel? Eu? É você mesmo. Tá, beleza. Gabrielzinho. Então, primeiramente, Gabriel, parabéns pela proposta. Gostei bastante aí de alguns pontos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, principalmente na sua proposta escrita, foi um ponto que você colocou lá sobre a questão da cogestão entre consultores, né? E que uma das penalizações que você daria para o consultor que não fizesse a cogestão seria de não entregar o certificado de participação da UCJ.
Por um lado, é bacana você estar dando atenção para isso, você está tratando isso de uma maneira um pouco mais séria, já que o processo de cogestão muitas vezes não é respeitado, mas, por outro lado, eu queria saber como que você mensuraria essa questão. Então, de que maneira você, uma pessoa de fora, avaliaria se a cogestão ali de dentro foi bem feita ou não? Porque, assim, não existem critérios muito objetivos para avaliar esse tipo de coisa, e, na minha opinião, isso cairia muito na subjetividade de ou o GP avaliar e ou o outro consultor parceiro avaliar, o que, enfim, traria diversos problemas aí. Esse consultor que saiu poderia acabar se sentindo injustiçado ou coisa do tipo. Enfim, como seria essa mensuração? Certo. Não, beleza. Eu também acho que seria, assim, um certo desafio a ser enfrentado. Porém, eu coloquei na minha proposta também, né, que fosse desenvolvido um checklist por parte do GP, em conjunto com a equipe antiga, para depois que ele validasse com esse novo consultor se ele realmente está a par de todas as questões que foram abordadas nesse checklist. E a partir disso, acredito que dependeria muito, né, se não fosse seguido. O gerente de projetos buscar entender, então, primeiro com o consultor, o porquê que ele não teve esse contato, se foi realmente o colega dele que não repassou, e depois tentar confrontar isso, né, chamar o outro consultor que deveria ser encarregado e ouvir o que ele tem a dizer. No caso, realmente seria uma visão de fora, mas a gente consegue saber, a gente consegue ter essa noção a partir dessas conversas, quando, principalmente nos projetos, alguma coisa dá errado ou não por parte ali de responsabilidade do consultor, então seria mais ou menos assim. Tá, beleza. E quem faria esse checklist? Sob que critério seria feito esse checklist? E por que você imagina que não seria simplesmente mais fácil o gerente fazer toda a cogestão, então, em vez de ele ter o trabalho de fazer o checklist e de conferir o checklist depois? Sim, seria o GP que faria o checklist, depois ele que validaria, e seria mais fácil porque ele pode elaborar uma lista ali em 10 minutos, mas ele realmente repassar tudo isso pode demorar muito mais. Então, eu acho que vai ser um tempo que ele consegue desprender, mas ele não consegue desprender para executar. Matheus Maia. Eu quero fazer uma pergunta em relação ali ao que você propôs para a excelência, especificamente ali em relação às apresentações, o impacto delas. Ou não soltou o tempo, não, eu acho. Vou aproveitar. O impacto delas para os projetos. E você propôs, né, duas coisas. Uma seria fazer uma capacitação e reformular, né, os slides que são feitos pelo CJ. E também o GSC fazer o acompanhamento melhor, mais ali desses entregáveis. Mas eu acho que essas duas soluções, elas não causam um impacto, elas não vão causar o resultado que você está esperando, primeiramente, porque isso já é meio que o GSC faz, e também, tipo assim, uma reformulação nos slides, tipo assim, se você for no box, você vai ver pelo menos umas 10 reformulações, uns 10 slides padrões aí, desde os anos 2000, que o CJ já fez, já pagou por outra empresa fazer. E isso não é necessariamente a causa raiz, eu acho que está mais ali uma coisa atrelada ao trainee, ao início do período, o pessoal sai do trainee fazendo entregáveis meio ruins e acaba no final do período fazendo coisas melhores. Aí, frente a isso, assim, o que você poderia fazer, né, com uma contraproposta para melhorar isso? Melhorar esse gap. Beleza. Só fazendo alguns esclarecimentos antes, eu acho, sim, que a gente precisa melhorar nossas apresentações, apesar de você falar que já teve muitas outras vezes que foi feito, não necessariamente é só porque foi feito antes que a gente não deveria fazer de novo, que a gente não deveria se importar com isso. A conclusão de perceber que os slides, eles não geram tanto valor para o cliente, foi algo que eu tive a partir de conversas, principalmente com pessoas antigas, então, o João, o Gabriel, a Camila Castro, todos eles comentaram um pouco sobre isso. E, assim, eles são pessoas que estão atuando na consultoria hoje, eles realmente conseguem confrontar o que a gente faz ou não, e eu acho que a gente pode, sim, ter uma melhora nisso. Agora, tinha outra coisa, se puder perguntar de novo. Eu esqueci. Sim, eu concordo com você que isso é um gap, mas, isso não vai resolver o fato de que o pessoal vai chegar no próximo trainee e os próximos consultores que estiverem saindo do trainee não vão saber fazer slide. Isso vai resolver esse problema. Não, beleza, eu acho que, tipo assim, a gente pode melhorar isso como um todo no trainee também, não é algo que eu analisei, não é algo que eu realmente consigo te falar de bate-pronto, mas eu acho que primeiro a gente trazendo isso internamente, depois conseguindo manter essa gestão, repassando esse bastão no trainee, eu acho que a gente consegue ter essa melhora. Talvez uma capacitação no trainee sobre apresentações, algo assim, eu realmente não tenho uma resposta de bate-pronto para te dar, mas eu estou aberto, assim, a pensar melhor sobre. É isso. Ok, agora o Ian.
Boa tarde, Gabriel. Parabéns pela candidatura, pela proposta. Gostei assim, dos pontos que você elevancou e você conversou bastante com a gente, então é algo que eu acho interessante. Só uma parte assim na interface com o RH, até um pouco junto com o que o Matheus trouxe agora, eu senti falta de você falar um pouco mais assim sobre projetos com trainee, principalmente porque a gente sabe que atualmente, querendo ou não, projetos é o mais capacitado atualmente para conseguir gerir as pessoas que vão vir para a nossa célula depois, que é a célula de execução. Então, eu queria saber um pouco, primeiro, por que você não trouxe algo voltado a isso, principalmente que a gente já está vendo bons resultados atualmente nesse trainee, que você também já está participando também nessa avaliação. Não, perfeito. O principal motivo de eu não ter trago foi justamente de pensar que isso é algo que já está sendo feito e eu queria trazer coisas novas ali, coisas que poderiam ser otimizadas e não apenas meio que tentar manter, assim. Então, realmente, eu trouxe esse olhar mais do que eu poderia fazer de novo, mas eu acredito que sim, a gente deve manter o que a gente está fazendo atualmente, com esse contato mais próximo, né? Manter as propostas que o Enzo trouxe, né, na proposta de diretoria dele como um todo. E também outro ponto que realmente eu não destaquei, mas que eu acho que é importante repassar aqui por uma questão de transparência, que eu acredito que é muito fundamental também o diretor de projetos participar ali dos momentos de... Cara, esqueci qual que é o nome, mas que corta as pessoas. De deliberação. Isso, acho que é muito importante. Ah, não, certo. Mas aí, então, nesse sentido, como é que você propõe, assim, de projetos ficar mais próximo, talvez até nessa parte mais de onboard, assim, como é que você pensa em botar mais na prática, até de uma questão que você trouxe, assim, voltada a isso, de fazer essa transição mais bem feita, e também, você comentou do DP participar da deliberação, e por que não, principalmente os GPs que participam de quase todas as avaliações e das elaborações dos cases, os gerentes como um todo. Bom, eu acredito que, assim, só respondendo a última pergunta primeiro, não faz sentido trazer todos os gerentes para participar, porque o processo de deliberação ele já é algo que demora muito, porque tem muitas pessoas dando opinião, então eu acho que ele não ia ser algo efetivo se a gente conseguisse todos os gerentes. Eu acho que talvez os gerentes podem passar para os GPs os insumos que eles trouxeram, para os DPs, perdão, e aí os DPs levarem isso em consideração. Não vai dar para eu responder a sua outra pergunta, mas depois você me faz ela de novo, perdão. Agora o Bernardo. Boa tarde, Gabriel. Meus parabéns pela proposta, pela candidatura. Minha pergunta ela vai muito de encontro com isso que o Ian falou, interface com RH, que é a parte que faltou aqui na sua apresentação, né, por causa do tempo. E eu queria que você explicasse aqui qual que era o formato que você pensou para estar reformulando os onboardings do processo trainee. Não, perfeito. Bom, aqui eu acho que até o Ian estava perguntando um pouco sobre isso, então obrigado pela pergunta. Mas é justamente o fato de, tipo assim, o onboarding, ele, tipo assim, traz muita coisa que os consultores não vão ter contato naquele primeiro momento. Então, por exemplo, explica muito sobre a questão da presidência, explica muito sobre a célula de marketing, o que é importante de ser feito, sim, mas eu acredito que a gente não precisa entrar tanto em detalhes, a gente não precisa de ter uma reunião de 1 hora para isso. Acho que a gente pode diminuir um pouco esse tempo e aí a gente trazer novas reuniões que realmente deveria ser elaborada entre projetos ali com os GPs, e o RH, a gente pensar o que é mais válido para a gente trazer para os trainees, porque até algo foi uma dor que, quando eu conversei com os consultores, eles me falaram que era de fato que quando eles entraram para projetos, né, na execução, eles realmente estavam muito perdidos, não entendiam muito bem como que as coisas funcionavam. Então, a gente poderia reduzir um pouco a questão dos outros onboard e incluir isso de como ser um consultor, o que você vai enfrentar na prática, como que funcionam os alinhamentos, o que você tem que fazer. Acho que seria mais ou menos dessa forma e a reformulação seria em conjunto com os GPs e o RH. Não, boa. Eu entendo isso que você falou, mas eu tenho um ponto que é o seguinte, eu acho que o onboarding, ele pode ser um momento também interessante para a gente gerar valor em cargos de liderança futuramente, sabe? E talvez tirar essas questões que vão fugir um pouco do que é projetos como o marketing, talvez o financeiro. Você não acha que pode acabar desmotivando as pessoas por não terem conhecimento sobre os cargos de liderança? Sim, eu acho que tirar também não é o ideal, por isso que eu falei mais de reduzir, ter uma abordagem mais superficial, mas também eu acredito que isso pode ser melhor trabalhado ao longo do semestre. A gente sabe bem que nenhum consultor vai entrar na UCJ e tentar um cargo de liderança, a não ser que seja assessoria, então esse onboard eu acho que funciona bem, ele tem que ser mantido, mas eu acho que a gente pode abordar essa questão de gerar liderança mais durante o semestre, talvez nas RMs, então falar mais sobre as outras células mais nesse sentido e realmente ter o onboarding em um momento mais estratégico para adaptação do trainee como consultor.
Boa. Então agora, Nicole. Beleza. Parabéns, Gabriel, pela proposta e pela apresentação. Eu queria conversar com você sobre a parte de projetos transformadores que você trouxe na sua proposta e também na apresentação, que a gente... eu, pelo menos, não fiz mensuração de nenhum projeto que tenha sido transformador até então. E você falou que talvez a gente esteja estabelecendo metas que não estão otimizadas, ou a parte de nossa... colocar em execução mesmo as soluções que a gente está propondo para os clientes não está sendo da melhor forma. Aí eu queria entender o que você está pensando em relação a isso, como que a gente pode otimizar a elaboração dos indicadores das metas para cada um deles e também a parte da implementação, para os clientes realmente colocarem no dia a dia deles as soluções que a gente está criando durante a execução. Não, perfeito. Bom, eu acredito que realmente a gente precisa, então, trazer mais isso de como a gente realmente pode transformar a realidade do cliente para a questão de a gente ter metas mais assertivas. Das pessoas que eu tinha conversado, elas tinham me falado que o DP ele não fazia a validação antes da metrificação, era algo ali feito mais pelo GSC mesmo. E, assim, um DP que eu conversei, ele falou que teve um GSC que não estava tão engajado, e aí isso meio que deixava passar metas meio que de qualquer forma. Não estou falando que seja o caso, mas que, assim... eu acho que um acompanhamento do DP possa fazer sentido também analisar, validar essas metrificações, que é o que eu trago ali na minha proposta de ser mais próximo da execução como um todo. Então, esse seria um ponto que eu iria trazer, mas vai muito da gente conseguir gerar mais valor naquilo que a gente está mostrando para o cliente. Eu acho que a gente talvez fazer na hora que a gente fizer uma metrificação, a gente fazer talvez um certo tipo de projeção do que o cliente ganha, principalmente monetariamente, né? Porque quando dói no bolso, o cliente sente muito mais dos ganhos que ele pode ter com o que a gente está trazendo. Eu acho que isso faria ele querer colocar mais em prática as nossas ações. Entendi. Mas, assim, em relação à parte da implementação, você acha que tem uma falha assim, mais específica que você acha que daria para melhorar na parte da execução mesmo? Eu acredito que a gente veio melhorando nisso. Antes não era um processo tão bem feito que a gente não colocava tanta quick win nos nossos projetos. Eu acho que isso pode ser um foco que a gente pode trazer mais também, mas sempre prezar pela implementação na medida do possível aí dos projetos. Acho que isso dá para melhorar. Beleza, entendi. Bom, então agora, Bruna. Boa tarde, GG. Parabéns pela proposta, pela candidatura. A minha pergunta também foi de encontro com a sua parte de interface com o RH. Durante as perguntas, perguntaram muito sobre essa interface e como projetos, o DP principalmente, poderia agir no trainee. Como você não dá para apresentar, eu queria que você falasse um pouco sobre o restante da interface, assim, porque o DP participa do trainee, mas essa não é a única interface que projetos têm com o RH. Ah, tá. Perdão, sabia que tinha acabado. Sim, não é a única interface, mas, de fato, eu foquei ali nos pontos que a gente poderia melhorar. Mas a gente também tem interface, principalmente na parte de alocação, que eu realmente não trouxe a minha proposta por acreditar que esse é um dos pontos ali na interface que melhor funciona. Eu vejo assim que a gente consegue fazer alocações realmente assertivas nos projetos. Dos consultores que eu tive contato, assim, a maioria deles, ou quase todos, se eu não me engano, fala que gosta muito do projeto que está executando. Eu acho que isso é o mais importante, assim, nessa interface, né? A gente garantir a satisfação dos membros e o desenvolvimento deles como um todo. Então, esse processo está sendo bem feito. Então, eu trouxe algumas coisas novas, realmente, para a gente talvez melhorar um pouco o que a gente pode fazer ali. Então, por exemplo, ter uma reunião mais de GRH com GP, que é algo que está sendo feito esse semestre, mas que, se a gente tivesse um diretor de RH, isso não estaria acontecendo, porque não é o normal. Então, essa reunião, eu acredito que ela pode trazer insumos, ser mais ágil no que tange a traçar plano de ação, pensando em melhorar a produtividade dos consultores, melhorar a satisfação deles como um todo. Então, foi mais nisso, assim. Entendi. Essa supervisão dessa reunião, você acha que deveria ser uma coisa que partilha de projetos ou partilha do RH? Eu acho que tem que partir das duas células em conjunto mesmo. A gente tem interface, né? Se Deus quiser, a gente vai ter diretores de RH para a gente poder ter momentos de conversa entre o diretor de projetos e o diretor de RH. E é importante a gente sempre trazer os dois pontos. Eu acredito que sempre quando tem uma reunião ali que envolve duas células, nunca vai ser responsabilidade só de uma ou da outra. Eu acho que sempre tem que ter essa abertura, essa conversa, e ambos têm que trazer seus pontos, o que leva em consideração ou não. E acho que é isso. Não tem um que eu definiria. Eu ia fazer a mesma pergunta, mas não vai dar tempo de responder, então, na próxima vez. Obrigado. Agora a gente abre para os consultores, podem levantar as mãos.
Pode começar, Rebeca. Bom, a minha pergunta é em relação às interfaces. Você colocou interface com RH, com marketing, e não botou com a célula de presidência. E aí eu queria entender só mesmo por quê, o que você acha que é mais relevante nas outras células, na interface com elas, do que em relação com a presidência. Não, beleza. Realmente eu não coloquei interface com a presidência por uma questão de priorização. Eu acredito que na interface ali com marketing e RH a gente tem muitos outros pontos de melhoria. A interface com a presidência é uma que a gente vem performando bem no semestre passado e, na minha visão, nesse também. Então, é por isso que eu não coloquei. Eu tinha um limite ali do que eu poderia abordar, e aí foi uma questão de priorização mesmo, mas eu acho que, pensando em interface com a presidência, né, o que eu faria enquanto diretor de projetos é mais buscar manter essa boa interface, então essa boa abertura entre projetos e a presidência, saber que ambos ali não é um contra o outro, um sentimento que tinha antes, há um tempo atrás, então saber que os dois têm que estar alinhados ali para o melhor da UCJ como um todo, e ter essa abertura, mas também levar em consideração a questão financeira, ter alinhamentos acerca da precificação do projeto, como que está performando, e, bom, essa interface vem funcionando bem, e é isso. Certo, perfeito. Bom, então, Júlia. Primeiramente, parabéns, Gabriel, pela proposta. Eu tenho uma dúvida que é mais relacionada à parte de planejamento dos projetos que você trouxe, justamente por não ser de dentro da negociação. Eu só queria entender melhor uma proposta que você trouxe com relação ao planejamento do tempo dos projetos, que você propôs 3 cenários diferentes, né? Pessimista, otimista e moderado, tal qual é, tipo, nos nossos projetos de EVE mesmo, para algumas outras soluções. Eu queria saber quais premissas, então, que você vai estar levando em consideração para construir esses cenários. Porque você falou de planilhar isso, inclusive, né, no Excel, automatizar. Então, eu queria entender também se essas premissas vão ser as mesmas para todos os projetos ou se vai ser diferente para, tipo, cada solução, para cada escopo. Sim, com certeza vai ser diferente para cada solução, porque a gente tem problemas que a gente enfrenta, por exemplo, num projeto de processos que não são enfrentados no plano de negócios. Então, primeiro, como que eu vou, né, ter essa visão mais abrangente? Eu acho que a gente pode pegar e confrontar, principalmente, os últimos check-outs, se vê os projetos que tiveram atraso, mapear quais os pontos que tiveram atraso e o porquê, e a gente realmente construir uma base de dados separado por solução para isso. Realmente seria algo um pouco desgastante, mas acho que a gente pode fazer. E aí o GN, na minha visão, poderia depois consultar esse material e analisar esses possíveis problemas que podem ocorrer nesse novo projeto também, e aí considerar, então, esse tempo pessimista. O tempo otimista é realmente algo que fica um pouco mais, nesse primeiro momento, numa forma mais difícil de estipular, seria mais algo ali da percepção da equipe de negociação, mas a parte de tempo pessimista a gente consegue levar em consideração o que já deu errado, e seria mais ou menos dessa forma. Deu para entender? Deu sim, muito obrigada. Exponha. Bom, então agora, Mariana. Boa tarde, Gabriel. Primeiramente, parabéns pela proposta e candidatura, bem bacana mesmo. A minha pergunta é sobre a ideia sobre as ferramentas de gestão, como o Trello. Gostaria de saber a sua visão, o que deveria ser feito para que essas ferramentas realmente sejam enraizadas no dia a dia da execução, tendo em vista que é uma construção de hábito, né? Como você lidaria caso não estivesse sendo colocada em prática? Não, perfeito. Eu acho que para a gente conseguir colocar em prática, realmente tem que ter uma cobrança ali do DP frente aos GPs para que eles usem, mas assim, tem que ser algo claro e aberto, que você não está buscando ali engessar o modelo do escopo, é algo que cada projeto tem um tipo de gerenciamento, mas a questão é apresentar para o GP que uma ferramenta ele pode auxiliar muito ele nisso, e pedir que ele realmente faça. Mas para enraizar de verdade, eu acho que a gente poderia começar desde o trainee, colocando essas práticas, então estimular os trainees a utilizarem essas ferramentas no momento que eles forem dividir as tarefas entre os cases, e assim, realmente é uma forma que eu pensei, mas assim, eu não sei exatamente a melhor forma de colocar isso em prática, eu não sei se realmente tem como fazer isso, mas seria solicitar depois, né, da finalização do case, uma análise de como que essas atividades foram definidas, como que eles buscaram se autogerenciar, entre aspas, para a gente realmente que eles não deixem de usar, não ser só uma recomendação nossa. Então, tipo assim, a gente tem que analisar isso depois, ao final do case, e aí eles não podem deixar de fazer isso, porque senão, tipo, né, não vai ser contado na avaliação. Eu acho que isso é uma forma de enraizar, começando desde o trainee, mas de medida imediata, assim, na execução, seria mais solicitando, né, cobrando, assim, de certa forma, os GPs, que isso seria algo realmente vantajoso, e também apresentando que isso era uma prática muito feita no passado da UCJ, que trazia muitos benefícios. Isso quem me falou principalmente foi a Camila Castro, o Hugo, então
realmente era muito bom em vez de perdendo. Perfeito, obrigada. Nada. Agora, André. Bom, primeiramente, parabéns pela proposta, Gabriel. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o check-in, né? Você comentou sobre tanto na parte de matriz de gestão de risco, mas também na parte de criar um escopo de materiais para passar para os consultores, né, também para o GP. E eu queria saber como a gente poderia fazer isso de uma forma mais realmente operacional. Por exemplo, algumas vezes é necessário ter um banco de dados muito estabelecido, né, para fazer isso, como no caso da Pierce e outras consultorias sêniores, aí como seria no caso da UTJ? Não, perfeito. Similar à questão ali do planejamento, que também vai levar em consideração nessa nossa gestão do conhecimento também. Acho que no primeiro momento vai ser um processo muito mais desgastante, mas que depois, quando ele, né, for melhorado, a gente vai conseguir facilitar ele. A primeira coisa que eu penso é, tipo, pegar principalmente os projetos mais recentes, assim, da UCJ e analisar quais foram os entregáveis, o que eles tiveram. Tá certo que tem no box muita defasagem também, então isso também prejudica, mas a questão da gente ir sempre melhorando isso continuamente, então a gente vai precisar disso no check-in, então hoje a gente já precisa que todos os materiais sempre estejam no box. Então começar com essa prática. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas acho que eu esqueci. Lembrei. Usar a planilha de metrificação para a gente poder olhar quais foram os projetos executados, porque lá tem todos, analisar por solução, e assim a gente consegue separar e fazer uma busca desses projetos como um todo. Então, seria mais ou menos dessa forma, no primeiro momento mais desgastante, depois cobrando isso para que seja mais fácil no futuro. Entendi. Ainda nessa linha, você acha que tem uma forma mais estratégica de usar o box? Porque no box a gente tem muitas entregas de outros projetos e a gente acaba não tendo muita facilidade na busca lá dentro, né? Por exemplo, fazer uma voltada para comércio de bijuterias, aí vai ver ter uma coisa um pouco semelhante, a gente poderia conseguir vários insumos interessantes para o nosso projeto atual, e como a gente poderia usar o box de maneira mais estratégica nisso? Eu acho que realmente o box, como um modelo de pesquisa, eu acho que ele dificulta bastante. Eu acho que, assim, talvez uma forma seria, mas também demandaria tempo, e eu não sei exatamente como isso seria feito. Talvez a gente construir um guia do box, então falar, tipo, tal projeto foi tal escopo, mas realmente algo que vai ser muito desgastante, eu não consigo, de bate-pronto, pelo menos, de falar como que a gente usa o box de forma mais estratégica, realmente. Beleza, obrigado. Agora, Davi. Boa tarde, Gabriel, joia. Primeiramente, meus parabéns pela proposta. Minha pergunta está muito atrelada ali agora à questão da sobrealocação. No caso ali, a sobrealocação hoje é um dos problemas, dos maiores problemas enfrentados pela célula de projetos, mas, se não estou enganado, acho que foi pouco falado na sua proposta. Eu queria saber o porquê que você decidiu não falar muito, se você acha que a sobrealocação hoje ela é um problema ali que deve ser sanado ou por outras células, ou então a diretoria de projetos tem pouca coisa ali que ela pode fazer quanto a isso. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o porquê que você decidiu não falar sobre a sobrealocação, ou então pelo menos colocar uma solução para ela. Não, perfeito. Eu acredito que a célula de projetos a gente realmente tenta performar da melhor forma para evitar a sobrealocação, mas eu acho que a gente vai ter uma visão diferente aqui, porque eu não enxergo a sobrealocação como uma coisa necessariamente ruim. É claro que ela tem um limite, é claro que um consultor ali, com 2 projetos muito difíceis, ele vai ter desgaste, ele não vai conseguir executar da melhor forma, mas falando principalmente da minha experiência, da experiência das pessoas da minha leva, assim, que eu conversei, vai muito de a sobrealocação não necessariamente é algo ruim. Se eu estou sobrealocado num projeto que é difícil, mas eu tenho outro projeto que é um pouco mais fácil, eu estou tendo a oportunidade de ter 2 escopos diferentes, que não vai me desgastar tanto, e eu vou me desenvolver muito mais. Então, assim, eu vejo a sobrealocação, no primeiro momento, como uma coisa positiva, se ela for bem feita, e é por isso que essa interface com o RH, na hora de fazer a alocação, ela tem que ser muito bem estruturada para evitar desgaste dos consultores. Mas a questão eu não trouxe por causa disso. Eu acho que a gente já tenta performar da melhor forma, a gente faz colaboratividade, a gente tenta fazer alocações estratégicas, e, na minha visão, não é um grande problema assim. Eu acho que a desalocação é um problema muito maior. Perfeito, obrigado, viu? Tamo junto. Tomás. Primeiramente, né, Gabriel, parabéns pela proposta. Minha pergunta segue muito na linha da Nicole. Ela perguntou na questão dos projetos transformadores, né? Você mencionou que um dos obstáculos para atingir a meta é justamente os clientes não seguirem as recomendações.
E como solução, você sugere, nas suas próprias palavras, ampliar nosso profissionalismo e passar mais credibilidade aos clientes quanto às nossas recomendações, a fim de que assim mais clientes executem os planos traçados dos projetos. No entanto, o quanto que você acha que o problema pode estar realmente na forma como são comunicadas as soluções e não na forma como o projeto é de fato desenvolvido ali, como as soluções são adaptadas à realidade do cliente e como que seria possível mensurar isso? Não, perfeito. Realmente, isso é mais uma interpretação minha, sobretudo, né, das análises que eu fiz, de que, assim, realmente a gente teve projetos que a gente conseguiu ter assim, essa questão de seguir as recomendações vai muito do que a gente se conecta com o cliente como um todo. A gente não consegue necessariamente ter essa mensuração tão clara, acaba que isso a gente considera, na minha percepção, um pouco através do NPS. Se o cliente deu um NPS para o motor, provavelmente ele ficou satisfeito com a execução, ele, a princípio, talvez estivesse mais conectado ali com a equipe. Mas, na minha análise, muitos projetos promotores, eles não tiveram, então, não seguiram as recomendações que a gente trouxe para, de fato, o projeto ser transformador. E é por isso que eu vejo que esse é o problema, da gente não conseguir gerar, a gente tem que ter mais profissionalismo e através, principalmente, das apresentações que a gente vai gerar mais valor no que a gente está passando para o cliente. Eu acho que é isso que a gente precisa melhorar. Acho que eu não respondi todas as suas perguntas, mas eu esqueci o resto. Se puder perguntar de novo. Não, você respondeu sim, ficou faltando só a parte de como mensurar isso, mas acredito que não tem um jeito muito palpável assim. Eu acredito que, assim, o próprio fato de, tipo, quando a gente for fazer a mensuração, o cliente falar que não seguiu as nossas recomendações, eu acho que a gente poderia, talvez, adentrar um pouco mais nisso. Eu não sei, de fato, como que isso é feito, né, pelo GSC. Talvez possa ter uma margem para melhorar, adentrar um pouco mais, fazer uma quebra ali da situação, entender se, de fato, a gente consegue ter uma melhora. Eu acho que a mensuração seria a forma de mensurar, de fato, isso. E também ter mais pessoas seguindo nossas recomendações, acho que vai um pouco nisso, assim, como um todo. Mas não teria um indicador ao certo, mas esse feeling, assim, de como perceber. Thiago. Boa tarde, Gabriel, parabéns pela candidatura e pela proposta. Gostei bastante dos pontos que você abordou. Eu gostaria de trazer um ponto que eu acho que não foi muito abordado, que eu queria abrir espaço para você exemplificar aqui para a gente, né, traçar quais são os planos de ação em relação a ele, que é voltado para a excelência, que você trouxe um ponto interessante, que eu achei que foi a questão de trazer metodologias e ferramentas inovadoras. E principalmente pensando na perspectiva do projeto, nós, enquanto consultores, na perspectiva, por exemplo, dando um exemplo prático aqui, de processos, né, quando a gente desenvolve aí os fluxogramas e tudo mais, eu gostaria de entender se eram voltados para esse sentido mesmo, da praticidade ali, da atuação dos consultores, e eu gostaria de entender como é que funcionaria essa perspectiva da excelência como um todo, né? Não, perfeito. A excelência como um todo seria uma iniciativa estratégica que eu gostaria de propor, principalmente para a gente conseguir melhorar as nossas soluções. Eu, de fato, não sei quando foi a última vez que isso foi feito, mas eu sei que tem muito tempo que isso não é revisado. Até contando uma história, assim, teve um ex-membro aqui da UCJ que veio entrar em contato com uma negociação, a gente foi explicar para ele que a gente usava o Visage ainda, ele virou, nossa, vocês usam o Visage até hoje. Então, tipo, já mostra que a gente está um pouco, não necessariamente a ferramenta, mas a questão de a gente não ter trago inovações. Então, seria, basicamente, diretores de projetos mapeando quais são os principais pontos de melhoria das nossas soluções, em conjunto, principalmente, com sempre os CJs que a gente tem no mercado de consultoria. Então, a gente explicar como que a gente faz, eles explicarem como que é feito na prática, a gente perceber qual que é o gap que a gente consegue melhorar, e depois trazer os gerentes de negócio buscarem trazer essa melhoria para a gente como um todo. Então, seria mais ou menos dessa forma que eu buscaria fazer. Perfeito. Aí, só para entender, aí geralmente, tipo, vocês trariam essa pesquisa e toda essa análise, e aí vocês trariam a partir de um alinhamento com os consultores? Como é que seria essa cogestão ali em relação a essas informações? Você fala, tipo, depois que fizer as melhorias? Ou antes? Tipo assim, da implementação, por exemplo, igual você falou, vocês analisaram uma metodologia, uma ferramenta específica que seria muito útil, aí teria um alinhamento com os consultores para a aplicação? Sim, com certeza, mas primeiro a gente precisaria fazer uma reformulação como um todo da nossa solução, começando desde o trainee. Então, regravar as aulas com o que a gente mudou, aplicar isso no trainee, também repassar isso para os nossos consultores e colocando na prática dessa forma. Perfeito. Beleza. Obrigado. Nada. Agora, Leandro. Boa tarde, GG. Primeiramente, parabéns pela sua candidatura e pela proposta. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente
falando ali um pouco das soluções que você colocou na sua proposta, de qual que seria o impacto direto dessas soluções, assim, na rotina dos consultores e pensando ali na rotina de execução do projeto. Como que aquelas soluções podem impactar e melhorar assim, a rotina e o desenvolvimento deles? Tá. Bom, começando do primeiro foco, que seria o atraso, a gente reduzindo os atrasos, a gente consegue, a princípio, né, ter o projeto sendo executado no tempo correto, a gente evita que o consultor fique muito mais tempo naquela solução, então a gente finaliza esse projeto, ele começa outro, provavelmente outro escopo, se desenvolve mais a partir disso. Então, a parte de atraso é essa. A parte de faturamento também é muito relacionada à questão de vendas de projeto, então, assim, se a gente não tiver vendas, a gente não consegue desenvolver os membros. Então, a gente tem que ter venda e seria isso, né, o principal impacto ali para os consultores. Tendo venda de novos projetos, a gente consegue ter mais alocação e mais desenvolvimento também. Pensando na excelência, além da gente desenvolver os membros com contato com o projeto, a gente tendo as melhores ferramentas, melhores metodologias, estando mais atualizado, a gente transforma um consultor muito mais preparado para o mercado, que caso ele queira seguir de consultoria, ele vai enfrentar na prática. Então, ele vai estar muito mais atualizado, ele não vai estar obsoleto frente ao mercado. Em relação às interfaces, em relação à parte de marketing também vai mais associada à questão de vendas, mas a de RH realmente a gente está próximo ali do trainee para ele poder ter uma adaptação mais ágil, ter uma satisfação maior, não ficar desengajado no começo da sua função como consultor, como já foi relatado para mim que acontece algumas vezes, e também ele conseguir transparecer para o GRH dele o que ele tem de necessidade, e esse GRH fazer um repasse, claro, mantendo o sigilo de uma forma mais ágil e melhor para o GP, para poder melhorar como um todo. Então, os 4 focos seria mais ou menos isso. Não sei se eu fui claro em todos eles. Foi claro, sim. Muito obrigado. De nada, tamo junto. Bom, então agora, Beatriz. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria te parabenizar pela proposta, pela candidatura, Gigi. Acho que minha pergunta vai um pouco na linha do que o Tomás acabou trazendo, mas na sua proposta, né, na parte de execução, você falou de alguns indicadores de projeto, especificamente indicadores de projetos transformadores, e aí você apontou que existem variadas causas para o não atingimento desse indicador nos últimos semestres. E aí você apresentou como alguns pontos mais recorrentes, a partir disso, o não seguimento por parte do cliente das recomendações da equipe, e 2, a implementação não realizada durante alguns projetos. A partir disso, você concluiu que então, os clientes eles não estão vendo valor nos planos de ação que são traçados pelo CJ, e por isso eles não priorizam colocá-los em prática. E aí eu acho que não ficou um pouco clara essa correlação direta entre não conseguir implementar o projeto e ele não ter tido uma boa execução, dado que, como você mesmo fala na proposta, cada projeto tem sua especificidade, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, mas também um outro ponto, que é, sabendo dessas especificidades de cada projeto, o que você acha que a célula de projetos como um todo pode fazer para contornar essa situação? Tá, são muitas coisas. Primeiro, por que implementação faz com que, ela não ser feita, faz com que os clientes não sigam nossas recomendações? Quando a gente está executando o projeto, a gente faz tudo de uma forma teórica, talvez, assim, uma interpretação minha também, o cliente não consegue ter essa noção tão clara do retorno que ele vai ter. Quando a gente implementa, a gente coloca em prática, mostra para ele, traz resultados, e isso impacta ele querer depois manter essas melhorias que a gente trouxe. Esse foi o principal ponto, assim, que eu meio que peguei da sua grande pergunta, se você puder perguntar de novo as outras partes. Não, era, basicamente esse primeiro ponto, que é entender, qual que é a correlação direta entre o projeto não ter sido implementado e ele não ter sido bem executado, sabe? Não necessariamente ele não foi bem executado, mas a questão de realmente não ter transparecido esse valor para o cliente. Às vezes a gente traz ótimas recomendações. Tem o caso do CAAP, por exemplo, que a gente fez todo no estudo de viabilidade e a gente apresentou para o cliente. Olha, se você continuar do jeito que você está, em 3 anos você vai estar quebrado. Aí, 3 anos depois, atualmente, a gente entrou em contato para tentar uma retenção, o cliente falou que eles continuaram da mesma forma e hoje eles estão quebrados. Então, assim, a execução foi bem feita. O cliente não viu, na minha percepção, não viu tanto valor no que a gente trouxe, por isso ele não quis mudar. E o outro, acho que não vai dar tempo, mas... não vai dar tempo. Depois você me pergunta de novo. Agora a gente abre mais algum consultor? Senão a gente abre de novo para o conselho. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? Tranquilo, no caso. Acho que ele nem tá aí. Não, ele tá sim. Bom, vamos passar para a diretoria de novo então, qualquer coisa a gente volta nele.
E os diretores podem levantar a mão. Boa, então já vou perguntar aqui de uma vez. Calma aí. Gabriel, você fala... Bom, Gabriel, na sua proposta, você fala sobre adicionar um dia a mais, pelo que eu entendi, no planejamento, para lembrar os gerentes a respeito do account planning. Você também coloca propostas para a gente dar brinde para os clientes, happy hours também para os consultores. Aí eu queria entender mais ou menos como é que a gente vai conseguir implementar tudo isso sem aumentar muito o custo do projeto. E se você pensa na priorização, pensando em às vezes tirar alguns desses gastos para baixar o valor do projeto, enfim, entender mais ou menos qual é a sua perspectiva em relação a isso. Não, perfeito. No caso, a questão não seria adicionar um dia a mais no projeto para fazer o account planning. No caso, seria uma tarefa ali com 0 dias, igual a gente costuma fazer, por exemplo, para validação de validação com o cliente, verificação, que é mais um negócio para o GP, quando estiver fazendo a execução, ele for analisar o produto, ele lembrar de fazer isso. Então, não seria para aumentar a quantidade de dias. Você falou sobre a questão de dar brinde para os clientes. Realmente seria algo que iria ter que ser embutido dentro do custo do projeto, mas que realmente, assim, por que eu propus isso, né? A perspectiva que a gente tem é que a gente tenha mais chegadas qualificadas, porque a gente vai ter, assim, o meu foco vai ser ter uma inteligência artificial melhor com o marketing para a gente garantir isso. Dado que a gente consegue alcançar essas chegadas mais qualificadas, a gente pode incluir, assim, de forma que o preço não vai ser tão impactado. E, bom, você teve outro ponto que você comentou, bonificação para os consultores. Eu acho que esse realmente é um ponto que precisa ser feito para a gente poder passar mais esse sentimento de dono ali para o consultor. Não sei, isso realmente teria que ser algo alinhado ali, como que poderia ser feito, mas, por exemplo, o de iFood, a gente não tira isso do projeto, a gente só pega 2% ali. Eu acho que essa forma seria relativamente boa nesse caso também. E aí, no caso, só para entender melhor a sua proposta, seria 2% para cada consultor? Seria 2% para todo mundo? Como que seria? Não, realmente isso foi algo que eu não busquei definir, assim, tipo, bater o martelo, é algo que eu estou mais aberto a executar durante a minha possível gestão, que no caso, eu acho que a gente precisa conversar com o financeiro, saber qual que é o ponto dele, e no caso eu não tive necessariamente, não é que eu não tive o tempo, mas eu realmente não foi uma das minhas prioridades de definir isso durante a elaboração da proposta, então eu ainda vou estar aberto a discutir. Beleza. Então agora, Laura. Boa. Agora eu vou começar até fazendo uma pergunta um pouquinho mais aberta, mas eu queria saber se você acredita que atualmente os projetos colaborativos que a gente está vendendo, eles estão sendo planejados, né, da forma mais estratégica possível e o porquê disso. Projetos colaborativos... assim... O uso de colaboratividade no geral mesmo. Eu acredito que, no momento atual, acho que não. Você quer que eu já justifique? Beleza. Eu acredito que não, porque, assim, a gente está apertado para a gente poder fazer a nossa meta, a gente tem, tipo, 1 mês para a gente poder bater. A gente não pode, assim, meio que a gente não tem esse luxo de poder negociar tão bem, ser tão estratégico, porque se vai aumentar o tempo de funil, a gente precisa ter uma resposta mais rápida dos clientes. Tanto que uma coisa que, pelo menos, eu estou tentando fazer é, na medida do possível, marcar reuniões, assim, mais rápidas com os clientes. Então, acho que isso está impactando nessa questão de ser mais estratégico, ser bem planejado. Acho que esse ponto. Não, boa. Eu concordo, assim, com isso. Inclusive, é uma tendência que eu vi tanto no ano passado quanto nesse ano também, chegando mais próximo desse atingimento ali da meta. Aí, agora, outra pergunta que eu tenho para te fazer é o que você pretende fazer para evitar que esse cenário ele continue se repetindo, assim, de sempre a gente chegar nesse momento próximo da meta e ter que fazer essas colaborações que não são tão estratégicas quanto teriam esse potencial de ser. Pois eu acredito que a principal questão é a gente, desde o começo do semestre, já ter noção de que a gente tem que performar bem sempre. É claro que a diretoria tem isso, mas, por exemplo, nesse semestre a gente não teve venda em 2 meses, que é uma situação, assim, muito crítica, e meio que, assim, não que a gente não fez nada, mas, por exemplo, a gente teve 1 mês que não vendeu nada. Já deveria ser, tipo, uma forma de a gente tentar ter priorizado muito mais, ser tratado com uma urgência muito maior, na minha visão, e acabou que a gente não fez isso, né, a equipe comercial como um todo. Então, acho que, por exemplo, perceber que a gente não está performando bem e já trazer
formas de resolver desde o começo, para a gente não depender tanto do final. Se a gente tivesse vendido pelo menos 30 mil em cada mês que a gente não teve venda, a gente estaria numa situação muito melhor. E, assim, acho que é um pouco isso. Acho que não vai dar tempo, depois eu continuo. Mas boa. Enzo. Não, perfeito. Minha pergunta agora está um pouco voltada ao que até Clara perguntou sobre um pouco da visão sobre a colaboratividade frente aos projetos, né? Que hoje, basicamente, a gente tem um formato, assim, tanto parecido com a MUT, que a gente faz uma parceria com um projeto em conjunto, e outras EJs seriam terceirizando, de fato, um consultor na atuação. Por isso que eu um pouco da sua opinião frente a isso. Você acha que é um cenário que deveria ser seguido, se deveria processualizar melhor? Entender um pouco mais essa questão. Sim, eu acredito que é um cenário melhor, assim. Eu não acho que eu não vejo assim a UCJ sendo terceirizada para as outras empresas, por exemplo, mas o que eu acho que a gente pode melhorar, talvez realmente em conjunto com a presidência, buscar mais parcerias melhores, e assim a gente ter mais chegadas e ter outras opções também para a gente poder fornecer uma terceirização. Mas assim, eu acho que talvez uma colaboratividade ali em que a gente fosse terceirizado por uma empresa maior, talvez fosse estratégia para a gente começar a estreitar esses laços. Mas eu, de fato, assim, não tenho a opinião totalmente formada quanto a esse ponto. Eu acho que realmente a melhor forma é a gente ter projetos em parceria, ter projetos que a gente terceiriza, outras EJs, e a gente tem que melhorar isso, na minha visão, principalmente tendo mais parcerias para a gente ter melhores parceiras, no geral, não ficar tão dependente do que a gente tem, e isso como que a gente faz em interface com a presidência para mapear elas, e também fazendo um alinhamento pré-negociação, pré-projeto, né, na verdade, ali na negociação, e ter bons acompanhamentos durante a execução dos projetos como um todo, que é algo que eu trouxe na minha proposta. Eu enxergo mais ou menos assim. Mas você acha que o caminho da gente terceirizar, por exemplo, consultor externo, é um caminho que a UCJ deveria seguir? Você fala a gente terceirizar um consultor nosso para outra empresa? Não, no caso, a gente continuar terceirizando, por exemplo, outras EJs para colocar um consultor em consonância trabalhando com o nosso. Assim, eu acredito que isso é muito mais uma medida que a gente faz assim, para a gente conseguir expandir nosso corpo operacional. No momento, eu acredito que é uma boa medida, principalmente ali os parceiros que a gente tem com a Unifei funcionam muito bem. A gente já teve outros que funcionaram bem com a PCJ, não está funcionando tão bem agora, mas eu acho que, assim, funciona assim. Se for bem feito, no caso, se tiver feedbacks, acompanhamentos, etc. Bom, agora a gente abre de novo para a gerência. Vou levantar as mãos. Vai lá, Matheus. Primeiramente, parabéns pela proposta, pela candidatura. Eu queria perguntar em relação ali ao que você trouxe sobre inovação. Eu achei bem interessante ali, realmente existe um gap entre o que a UCJ faz e o que outras empresas fazem, principalmente no mercado sênior. Inclusive, teve até uma iniciativa no ano passado, que foi exatamente com esse objetivo. Ela acabou gerando resultados, mas acabou que esses resultados não foram aplicados, principalmente na iniciativa que eu estava, houveram outras também. Mas eu acho que ela não, só dando um feedback, eu acho que ela não resolve o problema central que a gente até teve numa capacitação com o Ismael algum tempo atrás, que é de criar um processo de inovação dentro do CJ, assim. Você pensou em alguma coisa nesse sentido, assim? Você vê alguma coisa que poderia ser feita para a gente estabelecer esse processo? Não, perfeito. Isso foi algo realmente que eu busquei analisar durante meu estudo, né? É que, assim, por exemplo, a gente tinha no PE 21-23 essa questão de evoluir o portfólio. Só que o que a gente enfrenta de dificuldade? A gente tem uma alta rotatividade aqui dentro da CJ e, principalmente por causa disso, o esforço e impacto da gente desenvolver uma nova solução, fazer teste com ela e divulgar por parte da UCJ, ele não funciona tão bem, não gera tanto retorno assim. Agora, como que a gente faz para ter inovação? Principalmente a partir de uma reatividade. E isso a gente fez uma mentoria com a Mérito, se eu não me engano, para a gente poder saber como que seria o melhor cenário de lidar com essa questão de inovação. Eles falaram que é justamente assim. A gente tendo essa questão de ser reativo, então o que a gente deve fazer, na minha visão? Tá sempre aberto quando o cliente chegar com uma determinada necessidade, a gente vê se a gente consegue adaptar isso. Foi assim que foi feito com o valuation, foi assim que foi feito com as auditorias, foi assim que foi feito com a implementação de RP. Eu acho que a gente pode explorar de outras formas, mas assim também. Gabriel. Beleza. Mas como é que se faria? Qual é o tempo, não, Renzo?
Tinha uns 20 segundos. Acho que eram uns 30 segundos. Vai 30 segundos. Vai 30 segundos aí. Mas como é que você faria, né, para a gente conseguir manter, por exemplo, a gente fez um projeto de valuation, tipo assim, a diferença entre eles foi de 1 ano, o projeto de gerenciamento de tempo foi, tipo, mais de 1 ano também. Como é que você faria para manter esse conhecimento dentro do CJ, já que você falou, né, que a gente tem alta rotatividade? Não, perfeito. Eu acho que a gente tem que melhorar muito como que a gente mantém a gestão do conhecimento como um todo e não dá para detalhar muito. Acabou o tempo. Boa. Gabriel Silva. Tá, beleza. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, vou até tentar falar elas mais rápido. Uma das coisas que você falou sobre a questão da colaboratividade é de fazer algumas reuniões ali com as empresas para alinhar alguns métodos de trabalho. Eu queria saber se você, enquanto GN, já fez isso, né? Eu, particularmente, fiz, acho que até bastante, eu já fiz com Cefet, Esquema, Fé, vários números ocultos. Quero saber da sua parte se você já começou a colocar isso em prática nos projetos colaborativos que você vendeu. E a outra em relação àquela questão do project otimista, moderado e pessimista, que a Júlia já até comentou. Na sua pergunta, me passou a impressão que parece que nem você sabe como isso vai funcionar ao certo, não tem isso muito bem estruturado, mas mesmo assim tá querendo trazer. A minha dúvida é a seguinte: como que você vai mensurar o quão aquele project está adequado ou não num esquema como esse? Porque se os projects que são subdimensionados são justamente subdimensionados porque a gente não sabe mensurar eles ao certo por diversos fatores. Então, assim, para mim não faz tanto sentido você trazer um sistema de fora, sendo que ele vai ter, tipo, meio que o mesmo gargalo do nosso project, sabe? Se a gente soubesse mensurar realmente qual vai ser a gravidade e o impacto daquela solução na vida dos consultores, a gente só colocaria o project mais longo mesmo, sabe? Não sei se deu para entender muito bem, mas é isso. Boa. Cara, eu esqueci qual foi a sua primeira pergunta, mas... Reuniões com empresas colaborativas. Ah, tá. Beleza. Assim, eu não vendi muitos projetos colaborativos, então isso é algo que acaba sendo levado em consideração também, mas, assim, dos que eu vendi foi o Primos Embreagens, né, que realmente eu conversei com o rapaz. Os projetos que eu busquei vender, realmente, eu não priorizei fazer uma colaboratividade, e o outro era a questão do Pet Shop, que era uma retenção ali com a Unifei. E como a gente já tinha, né, trabalhado bem com eles, não priorizei fazer isso também. Mas acho que vai muito caso a caso. Eu realmente não priorizei na minha execução, os meus projetos, eles não faziam tanto sentido ter colaboratividade por diversos fatores que não dá para falar aqui. Agora, sobre a questão do planejamento, subdimensionamento, etc., eu entendo essa questão que você comentou, mas eu acho que o que eu busco trazer é, tipo, sempre definir que o GN ele vai levar em consideração os pontos de melhoria que já teve em outros projetos que tiveram problema no planejamento. Isso é algo que não é feito hoje. Assim, a gente planeja o projeto, a gente realmente pensa, com base na nossa experiência e com base na experiência do DP, qual que é o melhor tempo, mas nem sempre a gente para pensar no que já deu errado antes, em cada solução, e é meio que isso. Ian? Agora, tem uma pergunta que surgiu um pouco mais voltado ao longo das respostas. Eu vou dividir em umas 3 perguntas, então vou perguntar logo para dar tempo de responder. Mas, assim, em relação à inovação, é uma fraqueza muito forte nossa, inclusive é um foco estratégico. Queria saber como é que você propõe, como diretor de projetos, principalmente vender soluções inovadoras. Responda primeiro, mais fácil. Tá, beleza. Assim, inovação é uma fraqueza nossa, ela foi, assim, no projeto passado, pelo fato que a gente achou que conseguiria desenvolver novos portfólios, mas, como eu respondi na pergunta do Matheus, isso a gente não consegue fazer pela autorrotatividade. Então, como que a gente vai desenvolver soluções inovadoras? Realmente chegando, olhando a necessidade do cliente, analisando se a gente consegue incrementar ela com alguma coisa através de estudo, principalmente, e acho que orientação, com sempre os CJs, é o que a gente consegue mais desenvolver soluções inovadoras, assim, pensando na reatividade. Acho que é assim. Tá, mas fugindo um pouco de reatividade, porque acaba que a gente fica muito refém dos clientes e por isso, às vezes, a gente acaba não batendo nossas metas com a facilidade que deveria, fica, assim, um pouco mais próximo das focos, aí talvez uma inovação ajudasse, como o Minas Oculto, o Cotrim ajudou bastante ano passado. Queria saber como é que você conseguiria processualizar e trazer isso principalmente para os consultores que vão estar entrando, porque a gente sabe que às vezes já tem dificuldades com soluções que já são propostas e queria saber como é que seria com inovações sendo impostas assim durante suas gestões. Não, beleza. Só considerando um ponto, né, que essa questão da evolução de portfólio, ela foi uma dor muito grande pelo fato como ela é mensurada. Com o PE atual, eu acredito que a gente vai conseguir performar melhor, tanto que na primeira RG a gente já bateu essa meta trimestral, porque agora a gente considera a diversidade de soluções que a gente oferece.
E aí, como que, é claro que a gente vai depender muito do cliente, mas realmente é uma questão que vai ser mais reativa e o planejamento foi feito pensando nisso. Pensando na gente conseguir interpretar a dor do cliente e colocar mais outras soluções ali que realmente façam sentido para ele, que a gente possa considerar como inovador. Agora, falando sobre a questão de como repassar isso para os consultores, cara, realmente é uma questão que tem que ser feita durante a execução. Então, por exemplo, ter um tempo alinhado ali e muito bem definido para o conhecimento agregado, então, para o estudo da solução como um todo, porque a gente vai depender muito disso e depois do que for bem construído, a gente manter essa gestão do conhecimento. Então, construir um relatório ao final do projeto, algo nesse sentido, fazer um case de sucesso, pensar mais nessas formas, assim, e talvez regravar aulas do trainee, considerando algo nesse sentido. Agora a gente abre de novo para os consultores. Vai lá, então, João. Vocês não tinham prova hoje? Cancelou. Cancelou. Entendi. Deu sorte, GG. Foi. Bom. Mas, boa, vou perguntar um pouco agora da assessoria de vendas, uma interface entre projetos e marketing, já teve no marketing, agora está em projetos. O que você acha um pouco dessa relação e qual célula você acha que deve estar essa assessoria? Eu acredito que é uma interface, não tem como falar isso é de projetos, isso é de marketing, realmente é dos dois em conjuntos, e eu gosto muito do formato que a gente começou a fazer mais no começo desse trimestre para cá, que é com você também, além de eu e o Zinho participar das reuniões. Eu acho que isso é fundamental, não acho que é de um ou outro, acho que realmente é dos dois e tem que ser feito em conjunto, acho que manter da forma que a gente desenvolveu seria uma boa forma. Certo, eu vi que você propôs também, né, continuando nessa linha da assessoria, um CRM para ser utilizado. O que você pretende extrair desse CRM? Extrair métricas? Ele consegue ter indicadores dentro dele? Como que funciona esse CRM? Um espaço mais aberto para você explicar o que você espera de ganho. Não, tudo bem. Eu tinha proposto um CRM específico na minha proposta, mas eu acho que ele não faz tanto sentido no momento presente agora, já que, talvez dando até um spoiler aí, a gente vai fazer uma questão ali com a RD Station para a gente ter isso, e o que eu esperava era, de fato, não só ter indicadores, etc., mas o que eu queria mais era realmente conseguir facilitar o trabalho ali dos assessores de vendas. Conseguir que eles mandem mais, tenham mais pontos de contato, para a gente ter um volume maior na prospecção ativa, porque só assim que a gente consegue ter algum resultado a partir disso, já que a taxa de conversão é muito baixa. Então, o que eu mais queria era isso, proporcionar um aumento de volume. Além disso, conseguir ter uma gestão melhor do que eles estão fazendo, e por que disso também, né? Porque vai muito de encontro com a questão de a gente precisa ter muito volume. Se isso for um processo mais fácil, eu consigo trazer para esses assessores também a questão de ter um marketing inbound, que também é algo que eu trago na minha proposta, que eu acho que, a partir da minha experiência, a partir do que eu conversei também ali com o Renzo, também foi assessor de vendas e também fez isso, que realmente era algo positivo, né? Nós dois tivemos a oportunidade de participar de venda de projeto e, assim, pelo menos na minha visão, isso daí foi muito, muito bom para mim. Certo, tem um custo mais elevado e o RD, acho que vou até perguntar de forma rápida. Quanto você espera gastar com CRM ali se a gente for implementar de forma contínua para assessoria? O valor que a gente consiga ter retorno, entendendo o projeto. Depois você fala para a gente, Gabriel. Mais algum gerente? Então a gente volta para os consultores. Algum consultor quer fazer alguma pergunta? Vai lá, Rebeca. Primeiramente, parabéns pela candidatura, ficou bem bacana, acho que eu não tinha dito isso anteriormente. E eu fiquei em dúvida em relação à sua proposta de colocar no início do semestre os DPs para identificar e mapear pontos de melhorias nas soluções. Você citou isso no ponto 3.3 de excelência, e eu queria entender melhor como isso vai ser operacionalizado em mais detalhes. Não, perfeito. Eu acho que uma questão também que é válida, até por motivo de transparência, é que, assim, essa ideia, apesar de eu ter tido ela, quando eu estava lendo propostas antigas, não é algo inovador, então o João Lopes já tinha trago isso antes, e eu aproveitei para perguntar para ele, já que eu queria fazer isso também, né, o porquê que ele não tinha conseguido colocar em prática. E algo que ele falou para mim é que justamente ele tentou fazer isso no meio do semestre, e aí o pessoal não engajou tanto, não tinha tanto tempo, ele não conseguiu fazer. Então, por que é no começo do semestre? Justamente porque a galera acabou de entrar, a gente está com o pessoal, a princípio ali, um pouco mais engajado, né, ao final da gestão, apesar de o pessoal estar muito engajado em bater meta, não é tanto para ter inovações,
Então, como que isso funcionaria? Realmente seria os DPs em conjuntos pesquisando, conversando sempre os CJs, identificando os gargalos que tem nas nossas iniciativas e fazendo um planejamento, na minha visão, um planejamento assim, no project mesmo, como se fosse um projeto para essa iniciativa de como ela deve funcionar. E depois repassar isso para os GNs e ir acompanhando isso durante a execução do semestre. É algo que eu acho que deve ser feito dessa forma. Ficou claro? Ou mais algum ponto? Você acha que isso não vai sobrecarregar os DPs, não? Eu acredito que não, porque assim, não necessariamente é um processo que a gente vai fazer todo de uma vez, sabe? Esse mapeamento a gente já sabe, já tem uma noção de muitos pontos de melhoria que a gente precisa ter, então é algo que a gente pode fazer, assim, paulativamente, nem sei se é essa a palavra certa, mas de forma mais gradual até o final do primeiro mês do semestre e depois repassar isso. Então, acredito que não vai sobrecarregar tanto assim, não. Certo, perfeito. Obrigada pela resposta. Disponha. Tomás? Pergunta, ela não está nem tanto ligada com o que você trouxe na proposta, mas é mais conversando com você mesmo. Você disse que enquanto TP, você trabalharia para que os consultores não... os consultores cumprissem com as suas tarefas, né, e não deixassem de trabalhar. Então, eu vou trazer uma situação hipotética aqui. E você, enquanto TP, está identificando ali um consultor que não está trabalhando. Eu queria saber como você trabalharia para resolver essa situação. Então, perfeito. Isso vai muito parecido com a pergunta que eu respondi assim, do conselho, acho que não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas que realmente eu acho que a gente precisa primeiro ter um entendimento dessa situação. Então, primeiro chegar nesse consultor, o GP, no caso, fazer um one-on-one com ele, entender qual que é a situação. Se ele está enfrentando algum problema particular ali, ou não, se ele está precisando de alguma ajuda. Enfim, se durante essa conversa não foi identificado nada, meio que já falar, então, olha, realmente você precisa melhorar seu desempenho, e, assim, meio que isso, dar essa cobrada um pouco mais incisiva nesse primeiro momento, caso não tenha nenhum problema externo afetando. Se a situação continuar, eu acho que a gente tem que ir aumentando gradualmente, então talvez tenha um segundo one-on-one ali, já sendo mais direto, já enfatizando mais, falando, olha, se você não mudar, a gente vai fazer alguma auditoria, sei lá, te privar de algum benefício, alguma coisa assim, uma viagem, sei lá, qualquer coisa que a gente esteja enfrentando, e depois, né, se realmente continuar, a gente fazer dessa forma. Eu acho que tem que ser isso. E eu esperaria que com isso a situação mudasse. Cara, mas só uma dúvida aqui, não é? Hoje em dia não é feito desse jeito, não? Tipo... Cara, então, eu acredito que essa é uma situação muito particular, assim, mais próxima ali do pessoal da execução. Eu não consigo te falar exatamente se é feito dessa forma. Eu acredito que em alguns casos sim, mas eu acredito que a gente ainda tem muito um pé atrás, um medo de, tipo assim, ser mais incisivo, de ser mais direto ao ponto e de realmente dar auditorias. Eu acho que se a gente fosse seguir isso à risca, acho que a situação seria diferente. Não, entendi. Boa. Bom, então agora, André? Bom, minha pergunta ela vai ser bem ampla, assim, conectada com o que a Becca comentou anteriormente, mas você trouxe muitas atividades operacionais para o DP, né, atividades novas, e, sim, eu queria saber mais de você, como você pensa em operacionalizar isso, sabe? Vai ter tudo no início, de uma vez, vai ser progressivamente, o que vai ser priorizado, sabe? Só para entender como todas as coisas que você está propondo aqui vão ser postas em prática. Não, perfeito. Realmente, tem muitas coisas a serem feitas ali por parte do DP, mas em critério de priorização falando, então, eu acho que, no primeiro momento, a gente ter um contato muito mais próximo ali na execução, então aquela parte que eu comentei de ter uma agenda travada um dia só para execução por parte de um DP, eu acho que essa seria um dos principais pontos, e assim eu conseguiria operacionalizar muitas coisas que eu trouxe na minha proposta, né? Considerando toda a parte ali de execução, de atraso que eu trouxe, acho que dá para abordar nesse ponto, enfim, a questão de cost planning também, e muitos outros fatores, eu acho que isso já ajuda, então esse seria um principal ponto. Agora, sobre, por exemplo, a questão de excelência, seria igual eu comentei na resposta anterior, não lembro exatamente de quem, mas que seria uma coisa mais feita aos poucos ali, para não sobrecarregar demais, mas que deve ser feita e também deve ser uma certa prioridade. E, por fim, algumas coisas como, por exemplo, a pasta KX, uma matriz de gestão de risco, isso realmente vai demandar um esforço maior ali, um acompanhamento do DP mais próximo no primeiro momento, mas depois de um tempo, assim, isso vai se estabilizar, os gerentes vão conseguir fazer sozinhos. Então, o check-in, por exemplo,
a presença do DP ela é opcional. Então, nesse primeiro momento, para construir essa pasta KX, para poder ter essa matriz, realmente dependeria da presença do DP, mas depois isso, né, iria cair na rotina dos gerentes. Tem alguns outros pontos também, mas, assim, queria ouvir se tem alguma outra coisa a colocar. Não, acho que é bem isso mesmo também, porque vai ter que ter muito contato com os outros cargos do J, mas para diretoria, do modo geral. Então, meio que também tentar alinhar o tempo com eles, sabe? Essa dificuldade que haveria. É isso, mas, assim, são coisas que, na minha proposta, eu acredito que a execução é muito prioridade. Então, assim, a gente tem que tratar isso como prioridade em toda a UCJ, com os outros gerentes da ação de projetos e o restante também, que a execução garante 90% do atingimento da nossa estratégia. Então, assim, é isso. Agora, Júlia. Assim, eu só queria entender porque você falou que não trouxe a interface de presidência, porque você acredita que ela já funciona muito bem hoje, só que ao longo dessa sabatina foi levantada em diversos momentos a questão da colaboratividade, que é uma das principais interfaces que a presidência tem com a célula de projetos hoje, né? E aí eu queria entender de você, então, se você acredita ou não que as dificuldades que a gente enfrenta, né, com a colaboratividade hoje, se elas estão relacionadas ou não com a atuação da presidência, com possíveis gargalos da atuação da presidência, e se não, então, o que você acredita que está fazendo com que a gente ainda tenha dificuldades em ter mais projetos colaborativos, mais parcerias colaborativas, né, ou melhores parcerias? Não, perfeito. Assim, eu acho que nesse semestre, mas por uma situação atípica, né, da vacância na diretoria, eu acho que realmente mapear novos parceiros pode ter sido algo mais complicado, mas, assim, eu acho que essa é a exceção, assim, sabe? Por exemplo, semestre passado, se eu não me engano, teve um momento que a Luma era a nossa conselheira multiplicadora e a gente precisava de ter muita colaboratividade para fazer o Minas Oculto, por exemplo, e ela se prontificou a ajudar a gente, trouxe várias sugestões ali, que ela conversou dentro do movimento Empresa Júnior como um todo. Então, semestre passado funcionou bem. Nesse, por uma questão, assim, específica, eu acho que não performou tão bem. Espero que no próximo não seja dessa forma, mas eu acho que também o que está impedindo a gente de ter colaboratividade, assim, acho que a gente está com um certo pé atrás e como a gente não consegue mapear tantas novas parcerias, isso impacta também. A gente está com o pé atrás em relação às parcerias que a gente já teve, que não teve uma experiência tão boa assim, mas eu acho que também foi uma questão que não foi priorizada. Por exemplo, a gente, no começo do ano, estava com o IC mais baixo, e aí a gente teve negociações de muitos projetos que a gente não levou em consideração a colaboratividade, só que aí depois vários projetos deram sim, mais ou menos na mesma época ali. A gente alocou muitos consultores, a gente já tinha apresentado isso para o cliente, não foi uma prioridade naquele momento. Eu acho que isso vem acontecendo agora, assim, da minha experiência como GN também, pelo fato de, em alguns momentos, eu não enxergar a colaboratividade como algo que realmente deveria ser positivo, algo que o cliente vai ver com valor, né? A gente tem fatos, assim, de negociação que a gente apresenta que vai ter um projeto colaborativo, o cliente fica assim, nossa, mas por que vai ter essa outra empresa? E ele mesmo fica com o pé atrás. Então, isso também é algo que impacta. Ou nem te deixei ter réplica, foi mal. Tranquilo, deu para entender, obrigada. Nada. Mais algum consultor? Então, a gente volta para a última rodada. Conselho Administrativo, acho que o Gabriel não está na reunião. Então, diretoria. Laura e Enzo, quer fazer alguma pergunta? Posso fazer, então? Essa questão, assim, uma questão que eu queria te perguntar é sobre os GNs, né, eles terem esse papel mais ativo na reformulação de soluções, nessa parte de inovação. Aí, assim, uma das coisas que eu queria te perguntar é que a gente tem essa expectativa de que a gente consiga ter mais chegadas, né, pensando nesse nosso objetivo ali de atingir 1 milhão, e, consequentemente, vai gerar mais uma carga de trabalho ali nos GNs. Aí eu queria saber, assim, na sua visão, se você acredita que isso vai ser algo que realmente vai ser priorizado pelos GNs, sendo que provavelmente eles vão ter essa carga maior, e que o principal foco do cargo é muito essa questão de vendas mesmo, então queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso. Não, perfeito. Eu acredito que realmente o GN deve priorizar fazer as vendas acima de tudo, porém, uma coisa que eu trouxe para tentar diminuir um pouco esse aumento da carga horária como um todo é o tempo que os GNs, assim, desprendem fazendo qualificação de alguns leads, então atendendo eles, e é por isso também que eu trouxe a assessoria de vendas para participar do embalde. Assim, a gente consegue definir alguns critérios ali junto com o marketing, passar alguns leads menos qualificados e que não necessariamente não vai gerar venda,
mas passar alguns leads um pouco menos qualificados para a assessoria poder atender. Nisso o GN não faz necessariamente esse atendimento e depois ele vai ficar responsável mais por uma reunião de diagnóstico, planejamento e depois a entrega de proposta, caso isso vá para frente. Então isso foi algo que eu busquei trazer, assim, para tentar diminuir um pouco essa carga horária, essa demanda ali do GN, e, bom, é mais ou menos isso, assim. Entendi, boa. Aí uma outra questão em relação a isso, se você acredita que o fato também do GN não ter esse contato tão próximo da execução, né, quanto os outros 2 cargos de projetos ali, gerência de projeto e gerente de sucesso do cliente, pode talvez afetar também nessa questão de conseguir pensar em novas soluções e pensar nessa diversificação, assim, em questão de aplicabilidade. Na verdade, eu acredito que não, eu penso até um pouco o contrário, assim, porque apesar que a GN não está próximo da execução, a gente tem, assim, um conhecimento acerca de como funcionam as soluções, e eu acho que pelo fato de a gente não estar preso na execução como um todo, a gente consegue ter uma visão mais ampla e não, assim, por exemplo, enraizada e com medo de fazer mudanças. Eu acho que pelo fato de a gente realmente ter esse distanciamento, a gente consegue talvez ter uma visão mais ampla a partir de pesquisas e trazer melhorias, assim, que não necessariamente um GP conseguiria ver pelo fato dele, né, se prender um pouco à forma como é feito. Eu acho que isso pode acontecer, mas é, assim, realmente uma interpretação pessoal. Boa, obrigada. Boa. Gabriel, eu fiquei só em dúvida na última pergunta que você respondeu da Júlia, a respeito da colaboratividade, porque eu acho que ficou um pouco ambíguo, assim. Você falou que tem algumas ressalvas em relação à colaboratividade, principalmente ali na hora da venda, e aí não ficou muito claro o seu posicionamento, assim. Se você concorda ou não, e aí seu posicionamento, inclusive, em relação ao nosso indicador de colaboratividade. Você acha que ele é realmente fundamental para a vivência do membro e para a qualidade das nossas soluções também? Eu acredito que a colaboratividade ela é fundamental para a gente conseguir alcançar nossa meta de faturamento, já que a gente vai aumentar o nosso corpo operacional e, assim, conseguir ter mais vendas e uma execução efetiva. Porém, na minha postura enquanto GN, e pensando também em não perder vendas, a colaboratividade ela não se faz tão atrativa, na minha visão, na minha concepção, e também dos DPs que eu tenho contato, assim, não faz tanto sentido em alguns momentos. Então, por exemplo, chegou sempre o CJ que quer contratar a gente para fazer um projeto. Eu não acho que ele viria com bons olhos uma colaboratividade. Ele confia na UCJ, não necessariamente ele vai confiar na outra empresa, a gente pode acabar perdendo uma venda por causa disso. O Zinho teve uma experiência relativamente parecida, não que ele perdeu a venda por causa disso, mas que realmente o cliente ele indagou na hora que, né, teve essa apresentação de uma empresa colaborativa. Então, acho que vai muito dessa interpretação de ver como que a pessoa vai sentir, de como que o cliente vai lidar com essa colaboratividade. Então, eu tenho 2 perguntas, então, a partir do que você me falou. Primeiro, o indicador de colaboratividade está no vivência empresarial. Você concorda que a colaboratividade agrega a vivência empresarial? E segundo, tendo em vista todos os projetos colaborativos que a gente teve, é bom ou não para o faturamento? Agora eu fiquei em dúvida. Você falou que alguns clientes não gostam de colaboratividade, então aí ficou comigo de novo. Certo. Eu acredito que ele deveria estar, sim, na vivência empresarial, pelo fato de a gente conseguir proporcionar ali uma melhor vivência, já que a gente não vai ter tanta sobrealocação. Então, sim, ele contribui nessa parte, eu acho que ele está no lugar certo, e se eu acho que ele vai contribuir para o faturamento, né? Foi isso que você perguntou depois. É porque ao mesmo tempo em que ele prejudica a negociação de um lado, mas ele também ajuda a gente a vender mais projetos. Aí eu fiquei em dúvida. Isso, eu acho que realmente não tem uma resposta certa. Eu acho que, depende. Você tem que sentir no feeling ali da negociação se faz sentido você trazer colaboratividade ou não. Entendi. Pessoal, eu acho que dá tempo de mais uma pergunta só da gerência. Vamos vai lá, Zinho. A minha, então. É mais uma continuação da pergunta da Laura, a primeira em específico, sobre a questão da sobrecarga na rotina do GN, dada essa nova atividade de pesquisa de soluções novas para o CJ. E, realmente, o que a Laura falou é muito verdade, com essas novas ações aí a serem tomadas, tanto pela diretoria de projetos quanto de marketing, espera um maior número de chegadas e um maior número de chegadas conformes. E, assim, a gente que é GN, você sabe muito bem que o maior tempo que a gente passa não é atendendo o lead autônomo, é fazendo diag, fazendo planejamento, fazendo entrega de proposta. E se a gente vai ter mais chegadas e mais chegadas conformes, passar leads autônomos para a assessoria de vendas não vai diminuir tanto a carga de trabalho do GN. Então, eu queria te dar pelo menos uma nova chance de responder como que você vai conseguir conciliar essa nova carga de trabalho que já tende a aumentar naturalmente com essa função extra que é de procurar soluções novas para o CJ.
Não, perfeito. Eu acredito que realmente o GN ele vai gastar tempo ali fazendo diag, fazendo planejamento, entrega de proposta e tudo mais. Porém, dada a minha experiência, esse tempo ele, na grande maioria das vezes, não é assim muito grande. No caso, muitos escopos de projeto, depois que a gente planeja ele é aplicado de novo, então a gente consegue otimizar esse tempo de planejamento. A gente gasta muito mais tempo quando a gente realmente precisa enfrentar uma dificuldade ali. De, por exemplo, ter um projeto mais desafiador, aí você faz orientações, aí você faz um planejamento mais complexo, etc. Porém, isso não é a regra, isso é a exceção, isso não acontece todo o tempo. E aí, dada a minha experiência, eu acredito que funciona dessa forma, assim. O GN ele tem um escopo de cargo bem mais aberto para poder fazer essa inovação, é uma coisa que tem que ser feita, a gente tem que fazer isso, e eu enxergo ele, então, como a melhor possibilidade nesse sentido. Vai trazer uma carga horária maior? Vai, mas é o que a gente precisa fazer, e o GN é o cargo que consegue conciliar melhor isso. Beleza, e você concorda que no início da gestão, então, a gente demora mais para fazer os planejamentos? Foi isso que deu para entender pela sua resposta. E você está trazendo essa temporalidade das inovações no início do ano, que foi o que você comentou agora, né? Que vai ser também no início da gestão de um GN. Então, de novo, parece uma coisa... Não, só melhorando, então, é porque realmente a gente demora mais para fazer planejamento no começo, mas no começo do ano a gente vai fazer o mapeamento de como a gente vai rodar essa iniciativa. A minha ideia é que isso seja executado ao longo de todo o semestre, para no final dele a gente ter uma nova solução. E não que vai ser algo que tem que ser feito em um mês, por exemplo, no começo da gestão. Bom, pessoal, a gente termina aqui a sabatina do Gabriel Gomes. Nós já entramos de noite, passamos a tarde inteira juntos aqui. Queria só fazer uma observação. Nem na sabatina do Gabriel, nem na sabatina do João, eu falei, né, fui educado e disse parabéns pela proposta e parabéns pela candidatura, coisa que eu esqueci mesmo pelo tempo, então faço essa observação agora. Amanhã a gente tem mais 2 sabatinas, na quinta-feira nós temos a votação e na sexta eleição. Boa sorte para os candidatos de hoje e para o de amanhã também. E acho que os dois estão disponíveis aí para tirarem dúvidas também, né? Com certeza. Aproveitar que está todo mundo aqui ainda, só queria agradecer, então, todo mundo que esteve presente, todo mundo que conversou comigo nesse momento de preparação. Foi um momento assim, de muito desenvolvimento e realmente eu quero muito ser diretor de projetos, espero que minha proposta atenda o que vocês acham que faz sentido e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa. Obrigado demais a todo mundo aí. Obrigado, boa sorte mais uma vez, pessoal, estão dispensados. Obrigado, falou. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Falou. Vai ficar aí? Eu queria ver quem tava dormindo aqui. Eu também. Ai. Pô, realmente acabou, então. Assim, né? Espero eu. Acabou o quê, rapaz? Uai, assim... a não ser que eu não seja eleito, que eu vou ter que passar por isso de novo, mas a princípio acabou. A sabatina. Deve ser foda, né, velho? Foi foda. Mas foi bom, pô. Foi muito melhor do que eu imaginava, responder as perguntas e tal. Foi da hora. Mas falou, tenho que fazer a provinha aqui, acabar a provinha do PSP. Falou, boa prova. Nossa, eu tenho que fazer também essas coisas. Falou.